Sejam, então, bem-vindos. O Sindes, a entidade do sistema Findes, sente-se honrado com a presença de todos que prestigiam a terceira edição do Conexão Sindes em 2018, que tem como tema Inovação, Indústria na Era da Transformação. O evento tem como um grande parceiro o IBEF Espírito Santo, cuja aliança entre as entidades fortalece o segmento empresarial. Nesta oportunidade, gostaríamos de registrar que o Sindes é uma entidade que visa fortalecer o ambiente de negócios dos mais diversos setores da economia, tendo o associativismo como um dos seus pilares. Neste momento, já ouviremos então as boas-vindas com o presidente do Sistema Findes Sindes, Léo de Castro. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui nessa noite. Quero, desde já, agradecer ao Thales por ter aceito o convite, né, do Renzo, né, do Sinelli, do Rogério, um monte de gente convidando você para estar aqui com a gente, tudo gente boa. Importante sua presença para nós aqui no Espírito Santo, em especial aqui na Federação das Indústrias, Thales. Nós vivemos um momento, um tempo, em que a única certeza que a gente tem é de que tudo está em transformação. Então, com certeza, a sua palestra hoje, a sua conversa conosco aqui hoje, que é mais do que uma palestra, é uma conversa, vai ajudar os empresários, os jovens, os industriais, a se posicionarem, nesse novo cenário, nesse cenário que a gente vive atualmente. O Thales é um exemplo, de empreendedor desse novo mercado, um exemplo de sucesso. Rapidamente ali falando, você tem que contar com o que dá certo nessas coisas e o que dá resultado, porque tem muita espuma também nesse mundo todo, e a gente precisa conseguir separar uma coisa da outra e realmente avançar nas frentes de maior probabilidade de resultado. Nós, no Sindes, junto com o IBEF, temos procurado trazer todo mês uma conversa aqui, sempre na terceira quinta-feira do mês, para enriquecer o debate, enriquecer o conteúdo, enriquecer o conhecimento do empresariado capixaba. Então, a gente cumpre essa agenda todo mês e contamos e convidamos a vocês sempre estarem aqui conosco. Eu quero mais uma vez agradecer a presença e vamos aprender, vamos beber na fonte da EasyTax, para sair daqui com conhecimento maior e com riqueza e com perspectiva de riqueza maior ainda. Muito obrigado. Nós passaremos então a nossa palestra Inovação, Indústria na Era da Transformação, com o fundador da EasyTax e Singo, Thales Gomes. Ele que é Forbes 30 Under 30, seleção da Forbes dos 30 maiores influenciadores regionais abaixo dos 30 anos de idade. Foi eleito pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, um dos jovens mais inovadores do Brasil. É Young Leader of the Year do Latin Trade dos Estados Unidos e considerado pela revista Galileu como uma das 25 pessoas mais influentes da internet brasileira, além de ministrar palestras em universidades mundialmente reconhecidas como Columbia, Duke, Harvard e Yonsei, na Coreia do Sul. Vamos ao nosso palestrante, Thales Gomes. Bem, gente, boa noite. Acho que a ideia aqui é falar um pouco das ferramentas que a gente aprendeu ao longo desses 16 anos empreendendo, e aquilo que eu acho que serve para a indústria, serve para quem quer começar um negócio e serve também para quem quer se reinventar enquanto profissional. A gente teve oportunidades de conhecer muita coisa legal no mundo, muita gente legal, trabalhar com muita gente legal. Eu faço um wrap-up aí nas próximas 1h20, mais ou menos, em cima dessas principais ferramentas que a gente aprendeu e o que deu certo. Mas não dá para falar dessas ferramentas sem contextualizar. E a minha história ela tem a ver com empreendedorismo. Eu sou de uma cidade do interior de Minas, chamada Carangola, uma cidade muito pequena, uns 35 mil habitantes, e eu comecei a fazer alguma coisa de empreendedorismo lá. Aos 14 anos eu comecei a vender celular usado. Basicamente o que eu fazia é tirar print screen das ofertas de telefone celular que estavam no Mercado Livre, eu marcapava essas ofertas, aumentava ali o preço em mais ou menos 25%, criava um catálogo físico,
vendi aquele telefone, pedindo um adiantamento de 75%. Meu avô era um comerciante local, todo mundo conhecia meu avô na cidade, então eu me apoiava na credibilidade do meu avô para conseguir esse adiantamento, comprava o produto no Mercado Livre, colocava o endereço de entrega da pessoa que comprou, e com isso eu criei esse marketplace aí de venda de telefone usado. O negócio se sustentou por um tempo suficiente para o meu objetivo na época, que era comprar simplesmente uma bateria para minha banda. Mas muito mais que isso, a bateria da minha banda virou um capital suficiente para eu sair da cidade, mudar e estudar fora. E as coisas começaram a mudar, Do cara do celular, acabei sendo conhecido como cara da inovação, acabei fazendo bastante coisa antes da EasyTaxi. Eu já tinha tentado 3 empresas, a EasyTaxi acabou sendo a minha 4ª, e o resultado da EasyTaxi foi interessante. Durante a minha gestão, nós somos líderes globais da categoria. Essa categoria que a gente fundou ali em 2011, junto conosco tinham mais 3 players surgindo naquele momento em 2011, quando a gente criou esse negócio que hoje o pessoal chama de O2O, A gente falou, bom, pode ser que a gente possa usar o celular para vender serviço também. E aí hoje tem um nome, chama de O2O, serviços que são vendidos offline, vendidos online e prestados vendidos online e prestados offline. A gente começa ali a EasyTaxi no ano de 2011 no Rio de Janeiro. 2012 é quando a gente pega a primeira rodada de funding. Ao total, a gente levantou ali com 4, 5 etnias diferentes, 485 milhões de reais, e levou a empresa para 35 países, 4 continentes. A gente tinha 420 escritórios ali, 1.300 pessoas trabalhando diretamente conosco na nossa folha, mais de 500 mil de motoristas de táxis, 20 milhões de clientes. No meu último ano de gestão, eu entreguei $180 milhões de receita para a companhia, e aí vendemos a participação para os majoritários em dezembro de 2014, que é quando eu me afasto oficialmente do negócio, deixando a empresa como líder absoluta global de mercado. A posteriori, agora fundei a Singu, que é um marketplace de beleza, focado no mercado de Rio, São Paulo, por hora, onde a gente faz o mesmo modelo de EasyTaxi para serviços de beleza, e é uma empresa que cresce 5 vezes mais rápido do que a EasyTaxi cresceu no mesmo período em termos de receita. A gente acabou fazendo um caminho inverso, ao invés de fazer uma expansão geográfica muito grande, a gente acabou focando onde de fato importa. Para quem quer ganhar América Latina tem que ganhar Brasil, quem quer ganhar Brasil tem que ganhar basicamente São Paulo, principalmente o mercado de beleza. Só a cidade de São Paulo é maior do que o mercado da Colômbia inteiro, por exemplo, quando se trata de beleza. O Brasil é o segundo maior consumidor de beleza do mundo, consome 100 bilhões de reais anualmente, e a gente viu que a maior inovação que fizeram nesse setor nos últimos 50 anos foi começar a servir champanhe para madame em salão. A gente falou, bom, vamos recriar esse modelo, e criamos um modelo, uma plataforma meritocrática de ascensão social para essas pessoas que vivem hoje na base da pirâmide. Então, hoje temos manicures, por exemplo, trabalhando conosco, ganhando R$6 mil por mês. A gente transformou completamente a vida dessas pessoas e também do mercado, entregando serviços de beleza, unha, depilação, massagem, de 7 da manhã às 10 da noite, todos os dias, em 2 horas. Em um pacote de assinatura que a gente tem, por exemplo, pra vocês terem uma noção, em São Paulo, você chega a pagar R$120 para fazer um pé e mão em um salão mais caro. Conosco você consegue por R$20 fazer pé e mão, se assinar, se pegar o pacote, o serviço de assinatura de Singu. A gente acaba sendo extremamente barato e muito eficiente, e entregando um valor muito grande para quem trabalha para a gente. Uma empresa que cresce consistentemente 30% ao mês desde o momento da fundação. Tudo isso acabou me rendendo algumas coisas. Acho que o mais legal de destacar é a premiação do MIT. O MIT, desde a década de 90, ele faz uma lista onde ele elege ali os empreendedores mais inovadores do mundo. Nessa lista já teve ali Mark Zuckerberg, já teve Larry Page, e aí a gente deu uma sorte desse ano de cair na lista. O Brasil hoje está no topo da lista, eu estou ocupando ali. Foi em novembro de 2017 agora que eles deram, que eles divulgam a lista todo novembro, e hoje eu sou o jovem mais inovador do mundo. Anteriormente eu tinha sido eleito do Brasil, por causa de Singu, que é mais legal. Não por causa do que a gente fez com o EasyTaxi, mas porque a gente criou essa inteligência artificial. A Singu, ela funciona com um robô por trás, onde ela faz a alocação de agenda, e é por isso que essas meninas conseguem ganhar tanto dinheiro, porque o robô ele faz uma alocação levando em consideração trânsito, condição climática, geolocalização, para que elas não tenham que se deslocar muito para prestar o serviço, que consiga ser financeiramente viável. E o MIT viu isso, viu o poder de transformação social que a gente tem, e acabou nos conferindo esse prêmio. E, obviamente, por essa jornada, eu aprendi algumas coisas, e a principal lição que eu aprendi durante todo esse momento é o poder de transformação da inovação disruptiva. O que a gente vive hoje
na verdade, na sociedade, talvez é o maior momento de transformação que a humanidade já viu. Não é nada comparável com o que vivemos durante a Revolução Industrial. Assim, a Revolução Industrial é fichinha perto do que a gente está vivendo hoje. Os especialistas dizem que até 2025, provavelmente 80% da mão de obra vai ser substituída por robôs. Eu digo que a minha realidade já é essa, né? Na Singu, uma empresa que atende dezenas de milhares de pessoas por mês, eu tenho 22 pessoas trabalhando ali. O meu departamento financeiro paga milhares de profissionais todos os dias com uma pessoa só no departamento financeiro. Como é que a gente faz isso, né? A gente tem bots. Então, os robôs já substituem hoje mais de 70% da mão de obra na minha empresa. Essa é a minha realidade. E eu sei que aquilo que eu sei fazer, muita gente, principalmente que trabalham comigo, vão se formar, vão sair, vão abrir suas empresas, suas consultorias e vão começar a vender essa tecnologia para a indústria. É muito pouco tempo, de fato, quando a gente vê essa curva de evolução exponencial, até robô fazer muito mais parte da nossa vida, né? Mercados que até outrora eram tidos como muito grandes para falhar, falham miseravelmente em um curto espaço de tempo. O mercado de telecomunicação, por exemplo, tem um desafio enorme nesse momento. Quem conhece o Google Loom? Google Loom é uma série de balões que a Google lança ali na atmosfera. Esses balões eles rodam aí nos 4 continentes, ou 5 continentes, se não me engano. Acho que está nos 5. E esses balões ficam ali emitindo sinal de alta qualidade de internet. Como tudo que a Google faz, gratuitamente, né, ou quase que gratuitamente. Quase todos os produtos da Google não são gratuitos, são quase gratuitos. Qual que é a ideia da Google nessa história, tá? A Google entende que a única forma de você democratizar a informação é dar acesso à internet. Então, ela quer que até o final dessa década, 100% do mundo tenha acesso à internet, de alguma forma. E, com isso, ela faz o projeto do Google Loom. O Facebook faz a mesma coisa, compra uma empresa no ano passado que faz exatamente o que o Google Loom faz com drones, para democratizar o acesso à informação. E aí tem um tal do Elon Musk, fundador do PayPal, da Tesla, do SpaceX, cuja missão do cara é levar a humanidade para Marte, que lança centenas de satélites no espaço, cujo objetivo é entregar a internet, quase que gratuita. Ou seja, a gente tem 3 das maiores mentes da nossa geração, que sabe da história, 3 dos maiores bolsos, inclusive, também, bem profundos, que estão dispostos a entregar a internet gratuita para a humanidade no curto espaço de tempo. Vou te ser bem sincero, se eu sou CEO hoje de uma empresa de telecomunicação, eu estou cadastrando meu currículo na Cato. Porque eu não consigo imaginar alguém em 5 anos tendo uma linha de telefone, se todo mundo começar a ter internet gratuita daqui a pouco. Pelo menos a nova geração. Eu não consigo imaginar uma empresa de telecomunicação, se não reinventar a forma como ela está fazendo hoje, em 15 anos de pé. Não faz sentido. Porque, assim, ligação eu vejo... Eu gosto de traçar parâmetro pelos meus irmãos, né? Eu tenho irmãos de 3 gerações diferentes. Assim, o meu irmão mais novo, esse não liga, mas se ligou porque deu algum problema muito grande. Assim, não vai ligar para ninguém. É tudo WhatsApp, mensagem. O meu irmão do meio, esse irmão aí, só comunicação por WhatsApp, e quando ele liga, de vez em quando ele liga pelo WhatsApp. O outro irmão mais velho que eu tenho, aí de vez em quando ele liga, mas eu diria assim, 10% das vezes que ele quer falar comigo, que ele vai me ligar de forma analógica, né? E eu traço pelo meu perfil mesmo. Eu tento não ligar para ninguém, eu realmente odeio ligação. Eu tento resolver tudo por WhatsApp. Se eu precisar ligar, eu sei que eu tenho a opção de ligar por WhatsApp. Imagina que a internet que a gente tem hoje, né? Talvez você fale, mas a ligação não é tão boa, peer-to-peer. Vocês lembram como é que era a internet há 10 anos atrás? A internet 10 anos atrás a gente nem sonhava que a gente ia baixar filme. Isso, você botava CD para baixar, você deixava baixar a noite inteira. Né? Hoje em dia a gente tem streaming via Netflix, ele funciona super bem. Imagina como é que vai ser a internet daqui a 5 anos, daqui a 10. Vai ser perfeito para a gente fazer a ligação peer-to-peer. E aí se eu tenho ligação de graça, dados de graça, eu vou pagar a conta de telefone para quê? Não faz sentido nenhum. A indústria que era tido muito grande para falhar, telecomunicação que revolucionou, e se não fosse a indústria de telecomunicação, provavelmente não teria chegado onde a gente está aqui, mas é uma indústria que precisa se reinventar urgentemente. A morte bate na porta dessa indústria. A mesma coisa acontece com a indústria automobilística. Aí, de novo, vou usar o exemplo dos meus irmãos. Quando meu irmão passou na faculdade federal, meu pai falou, vou financiar um carro para você. Ele falou, eu não, quero viagem, vou fazer o que com carro? Ele não vê sentido em ter carro. E aí, a opinião dos especialistas é que, em 10 anos, ter um carro para essa nova geração vai se assemelhar até um cavalo, sabe?
O cara chegar de cavalo lá, isso não faz muito sentido. A nova geração não compreende, hoje já não compreende. Imagina na próxima que está vindo, onde a gente já vai ter como realidade os carros que são autodirigíveis, né, os driverless car. O órgão de trânsito americano aprovou, alguns meses atrás, 2 meses atrás, se eu não me engano, o primeiro serviço de aplicativo, tipo um EasyTaxi, o Uber, de carro que dirige sozinho. Ou seja, provavelmente, a próxima vez que vocês forem na Disney aqui, vocês vão conseguir chamar um carro aí, daqui a uns 6 meses, e vai ver um robô te buscar. Isso já não é muito diferente da realidade, não. Isso já acontece há uns 2 anos. Só que agora eles aprovaram mesmo, então vão poder fazer um serviço só de carro que dirige sozinho, né? A Google já está nesse movimento há muito tempo, há mais de uma década, que faz parte dessa pesquisa. A Google, não obstante, investiu na Uber, comprou o Waze, pensando exatamente nisso. Né, como que eles vão resolver esse negócio. Então, é bem provável que a gente vá ver isso nos próximos 5 anos, isso aqui no Brasil, carros que dirigem sozinho rodando aí na rua. E faz muito sentido para o usuário, né? E principalmente quando a gente olha o modelo de negócio da Google, por ter investido tanto, a gente está falando de dezenas de bilhões de dólares nesse projeto, porque tudo que a Google faz geralmente é muito barato, se não de graça. E imagina que a Google ela já sabe tudo que você pensa, tudo que você gosta, onde você visita. Eles sabem disso, né? Quem já viu um pouco da história do Wikileaks ali sabe que nem a sua câmera do seu celular desligado está salva. A CIA consegue acessar a câmera do seu celular desligado, ela consegue ver onde você está. Pela sua televisão, smartwatch, eles conseguem acessar a câmera, mesmo que a TV esteja desligada. Só se estiver fora da tomada. Estando na tomada, o pessoal vai acessar. Existem softwares para isso, não é ficção científica, não. Isso saiu no Wikileaks, tá? Isso é público. Imagina a Google sabendo agora não só o que você pensa, o que você gosta, aonde você vai, em quanto tempo você demora no deslocamento, aonde que você fica. Isso é muito importante para esses caras. Que me leva no primeiro ponto. A informação do mundo hoje pertence a 2 pessoas, Mark Zuckerberg e Larry Page. Tudo que você sabe, tudo que você gosta, quem você fala, esses 2 caras estão ligados nisso. Já repararam que, às vezes, vocês estão falando sobre um assunto, só falando, aí do nada vem anúncio para você no Facebook sobre aquele assunto? Né? Isso não é, eles não admitem isso, mas é verdade, isso acontece, todo mundo sabe que os caras vivem disso, eles vivem de Big Data, existe de depuração desse dado. Por quê? Porque nós, anunciantes, quando você faz um anúnciozinho no Google lá, ele precisa quebrar esse cohort, né, esse grupo de pessoas, em perfis psicográficos. E a grande inovação desse setor foi quebrar esses perfis psicográficos e dar acesso ao empresariado a um perfil psicográfico. E quando você faz isso, você começa a fazer uma entrega melhor de resultado para esse cara. É que o resultado disso é ter um custo de aquisição mais baixo, você escala o teu negócio melhor, pagando menos para isso. É por isso que eles querem te dar carro para você andar de graça. É por isso que você tem um Gmail de graça. É por isso que você tem um serviço de busca de graça. Não é que é de graça. Né? Todo mundo sabe que não existe almoço grátis. É igual o cara fala assim, o hospital público ele é de graça. Não é não, é pagador de imposto que está pagando por aquilo ali. Mesma coisa, Facebook não é de graça não. É seu dado que você está dando ali. Isso vale muito dinheiro. Né? Dado vale mais que petróleo. O nosso ouro negro hoje chama dado. E esses caras já entenderam isso. Imagina para a indústria automobilística, que conta com um ciclo de compra de a cada 2 ou 3 anos, ter uma empresa como a Google falando para o resto da população mundial, falando, não precisa comprar carro, não. Usa o meu serviço aqui que é de graça, ou vou te cobrar $10 por mês, você chama à vontade aqui. Anda onde você quiser, por R$30 por mês. Não vai ser muito diferente disso, não. Essa indústria aí está em rota de colisão também. Tanto que entrou de cabeça nesse negócio de driverless car. A Audi lançou no final do ano passado o primeiro carro 100% autônomo, né, até 60 km por hora. Tem um carro da Audi que é 100% autônomo, ele te leva onde você quiser, bota ali, ele sai do estacionamento, te leva, tá? Robô dirigindo, 100%. Só que eles não entenderam o game plan. Né, que, não, então o cara vai querer comprar para si um carro autônomo. Não, é que a verdade é o seguinte, é uma mudança de paradigma, que as pessoas não vão querer dirigir mesmo, não faz sentido. As pessoas dirigirem. Quando você tem um carro que dirige sozinho, te levando onde você quiser, você fala, vamos share esse negócio. Não faz muito sentido eu ter só o meu carro. A mesma coisa acontece para a indústria de trabalho. Né? Às vezes a gente acha que só as pessoas menos qualificadas, minha empregada doméstica então vai perder o emprego dela, porque a Boston Dynamics está fazendo um robô que tem capacidade de lavar prato. Então quer dizer que os motoristas de caminhão e táxi vão perder seu emprego. Não, a gente está falando de indústrias, de serviços que eram tidos como muito grandes para falhar, né? Por exemplo, serviço legal, advogados, né? Advogados muito parecidos com a gente, né? A gente empreendedor adora dar nome difícil para coisa simples, né? Parecer que é complicado, é igual advogado. Adora dar nome difícil para coisa simples. Aí chegou agora um bot
e faz com que o trabalho que demoraria um advogado 360 mil horas para fazer, ele faz em questão de segundos, numa análise de M&A, num processo de M&A que o JP Morgan estava tocando. A situação é tão desesperadora para a área legal que Harvard, que é o melhor curso de direito do mundo, acabou de criar uma cadeira de Legal Innovation e programação para advogado. Porque Harvard entende que advogado, em menos de uma década, talvez não vai ter muito emprego, não. É bem plausível quem trabalha na área de civil, por exemplo, que em 5 anos não tenha muito emprego. Tá? Isso é a realidade. Assim. O que o cara faz em civil de massa, em contencioso de massa, pode se preparar para ser substituído por robô. Já existem esses robôs que resolvem esse problema. Entendeu? Quando o pessoal começar a descobrir isso aqui no Brasil, aquele que eles falam que é a salsicharia do direito, né? O contencioso de massa, isso aí é bot. Você resolve com tudo. Dificilmente vai ter alguma função intelectual que não vai ser disruptada por bot. Quando a gente olha o mercado financeiro, trading, mais de 90% dos trades são feitos por robô hoje em dia. Já é a realidade. Ou seja, a gente está falando de serviços, gente, que demanda muito estudo, extremamente complexos. Mas a gente está falando também de uma organização, né, de algumas organizações que trabalham com essa tal de AI, né, inteligências artificiais, cuja função desses robôs são aprender. E esses robôs estão muito próximos de ganhar o tal do self-awareness, né? De ter noção que eles são robôs e ter noção que eles podem aprender. E a gente vive um momento agora que é muito perigoso na indústria, que são esses robôs, talvez tendo noção que eles são robôs e olhando para a gente enquanto ser humano e falando assim, olha, por que eu estou ouvindo uma ordem de um pessoal que precisa dormir, se você der uma facada morre, que precisa comer? A gente é muito fraco frente a um robô, né? Imagina que uma máquina ela consegue acessar a todas as informações da internet e processar isso em milésimos de segundo, que é aquilo que a gente não tem condição, humanamente é impossível que a gente faça. Mais do que isso, a gente vive um momento, né, que um dos cientistas mais respeitados da história, chamado Ray Kurzweil, ele não é muito famoso aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é o fundador da Singularity, que é uma universidade que fica dentro da NASA, que estuda futurismo, né? Ele fala de singularidade. Tem um documentário muito interessante, eu recomendo que vocês vejam, que chama Transcendental Man, que ele fala meio que nesse processo do homem se tornar transcendental. Há acho que um mês, algumas semanas atrás, saiu o resultado de uma pesquisa na revista Science, que demonstra que eles conseguiram pegar 300 neurônios de um micro-organismo, de uma ameba, alguma coisa parecida com isso, 300 neurônios, e fazer um download desses 300 neurônios e colocar na nuvem. Então, é como se eu conseguisse pegar, em larga escala, isso aqui, o seu cérebro, fazer o download do seu cérebro e colocar isso na nuvem. Aí eu faço o upload para a nuvem. Por que eles fazem isso? Que o Ray Kurzweil é o cara que lidera essas pesquisas, porque ele acredita que em menos de 20 anos a gente consegue se tornar imortal dessa forma. E fala, o homem é o conjunto de experiências que ele viveu, aquilo que ele pensa, ele é um conjunto de sinapses ali, isso é coisa elétrica. Então eu consigo fazer um download dessas informações, jogar isso para a nuvem, eu consigo, é bem plausível clonar, né? E só não clonam seres humanos ainda porque não tem um problema ético nisso aí, mas a ovelha Dolly já 15 anos atrás, sei lá, quase 20 anos já fizeram, já está tudo dominado nesse processo aqui. É bem possível clonar um corpo, então, e manter a perenidade dessa pessoa se eu fizer um download daquele conjunto de experiências que essa pessoa viveu. Imagina o ganho que a gente vai ter para a humanidade em termos de conhecimento, se a gente conseguisse ter Isaac Newton vivo até hoje, né? Se a gente conseguisse ter Albert Einstein vivo até hoje, né? A gente para de perder os nossos gênios, isso provavelmente teria um ganho muito grande, exponencial de conhecimento para a humanidade. Parece filme de ficção científica que eu estou falando com vocês aqui, né? Mas isso tudo vocês podem dar um Google aí, que vocês vão ver que eu estou falando que já está tudo dominado. Esse processo já tem ali, tem grandes empresas participando do processo de funding dessas pesquisas e tal. Não está muito longe de acontecer isso não. E quando eu olho para isso e trago para a nossa realidade, né, eu só penso nisso, do pessoal falando, olha, mas e aí? O que eu vou fazer? Né? Como é que é isso na prática? Aí tem outras pessoas que se dividem e falam assim, não, mas isso está muito longe, se isso for acontecer daqui a uns 200 anos. Queria mostrar para vocês a imagem do CD da Amazon. Quem tiver com o controle aí do vídeo, é só dar um play no canto inferior esquerdo, olhando aqui, no meu canto inferior esquerdo, tem um botão de play. Quem tiver aí com o vídeo puder dar, isso. Pode tirar o áudio, tá? É só para dar um play. Bom, talvez não vá funcionar, porque a gente deu uma mexida nessa apresentação, mas eu ia mostrar um vídeo para vocês de uns robôs, aqueles robozinhos que vocês estão vendo ali, uma empresa chamada Kiva. Não tem problema, não vai rolar, eles não têm quick player. É um robozinho chamado Kiva, que existe há mais de 11 anos essa empresa. Esses robozinhos, eles pegam sozinhos a caixa,
onde que ela tem que ficar ali, e fazem realocação nos pallets de acordo com que eles foram programados, né? Ainda tem um ser humano supervisionando ali as operações para ver se está dando certo, mas existe uma outra empresa chamada Boston Dynamics, né, que é uma empresa que foi comprada pela Google, inclusive, que faz robô humanoide, assim, o robô que rola, pula, corre. Quem depois quiser dar um Google em Boston Dynamics, vocês vão ficar extremamente assustados quando vocês verem o que os robôs fazem, né? Tem um mix de robô que parece um búfalo e que ele vira meio que um ser humano, ele fica em pé, ele pula, ele corre mais do que a gente consegue correr, assim. A Boston Dynamics claramente faz esses robôs para ser usados para a guerra, depois é financiado pelo exército americano, mas muito mais que isso, também para ser usado na indústria, né? Como boa parte da tecnologia, a internet, por exemplo, surgiu por causa da Guerra Fria, né? É financiado por causa de guerras, mas depois a gente acaba tendo o uso civil dessas tecnologias, né? Por que eu conto essa história toda para vocês? Né? Porque a gente tem que se botar num patamar aqui, porque eu vejo muita gente, às vezes, sentada num diferencial competitivo, falando, não, a minha indústria é muito grande, aqui não tem muito, a gente é muito grande para falhar. Não existe ninguém muito grande para falhar mais nesse mundo que a gente está vivendo. Não existe nenhuma tecnologia que você tenha, por mais nova que seja essa tecnologia, que não possa ser disruptada no curto prazo. Eu quero deixar para vocês, nessa primeira parte da palestra aqui, essa mensagem importante, que aquilo que a gente acha que demora muito tempo, acontece no estalar dos dedos. Assim, quando você fala assim, daqui a 3 anos, então empresas fazendo planejamento para 5 anos, pode sair dessa realidade. Assim, 5 anos você está num mundo completamente diferente. A gente vive uma era de revoluções que são feitas de um ano para o outro. A gente vive numa era de crescimento exponencial. E essa exponencialidade a gente vê em mercados muito tradicionais, também tidos como muito grandes para falhar, e que a gente vê hoje usando, provavelmente 90% da plateia tem na mão, né? Eu me lembro da indústria musical. Quem usou o Napster aqui? Boa parte, vocês tudo baixando música pirata, né? Deus está vendo. Eu também fazia isso, obviamente, né? Então, assim, você imagina, eu vou comprar CD como? Aí a gente usava o Napster lá para baixar música. Eu me recordo muito bem no dia que prenderam o fundador do Napster, né? Não pode ter Napster. Tentaram na canetada barrar a inovação, né? Não aprenderam até hoje que Estado não consegue barrar a inovação na canetada, né? Principalmente na era da internet. Aí que não tem jeito mesmo, né? De vez em quando tentam derrubar o WhatsApp. Aí, sabe o que eu faço? Eu baixo um negócio chamado VPN, eu conecto uma máquina de outro país e continuo usando o WhatsApp normal. Eu e os meus amigos, a gente faz isso. Ou seja, não tem como barrar a inovação com a internet. A gente dá um jeito de fazer aquilo que a gente quer. Realmente o poder está na mão do povo quando a gente fala de internet. Com o Spotify não foi muito diferente, né? O Spotify percebeu um negócio que eu acho que é uma grande lição para a gente na indústria, que ele, ao invés de ficar chorando, ele foi lá e vendeu o lenço, né? Porque a indústria musical sempre ficou nessa, mas pirataria não pode, estão pirateando a nossa música, aí o artista deixa de ganhar na venda de disco. Realmente, não pode. Mas e aí? Tá aí. Você vai fazer o que com esse problema? Vai ficar reclamando ou vai resolver, né? E eles só reclamavam. Aí fecharam o Napster, o pessoal foi usar o 4Share, fecharam o 4Share, o pessoal foi usar o YouShare. Foi surgindo um monte, não adianta fechar, vai surgindo, né? Igual formiga esse negócio. Você vai mexendo no formigueiro, surge mais. Não tem como proibir. E o que o Spotify fez foi começar a olhar para esse problema e falar, bom, existe uma dor aqui, claramente as pessoas querem baixar conteúdo pela internet. Tem uma forma de eu entregar um produto tão bom que eu poderia competir com algo gratuito e mesmo assim ganhar? Tem. É mentira se alguém tem um preço menor que o seu, em um mercado competitivo aberto, que esse cara vai ganhar de você por causa de preço. Se o cara está ganhando de você por causa de preço, é porque você está comoditizado. Se você entrega um negócio muito melhor, as pessoas estão dispostas a pagar por isso. O Spotify é a prova viva. Ele compete de graça. Mas sabe qual que é o problema? Quem já baixou música aqui sabe como é que é, né? Principalmente antigamente. A gente botava lá para baixar o CD do Metallica. Aí ficava lá a noite inteira baixando o tal do CD do Metallica. Aí você ia dar play no negócio, começava a tocar o samba. Ela gostou do rala, rala. Os caras faziam, parece que de brincadeira. Não é verdade? Vocês devem ter passado por isso já. Os caras pegavam esse negócio de rock and roll, botavam funk. Parece que o pessoal subia esses negócios de brincadeira, assim. Sacanagem. E acabou que a experiência era muito ruim, né? Porque você tinha que baixar a música, às vezes vinha com música com problema, parte do álbum não estava funcionando, aí você tinha que baixar, quando veio os negócios dos MP3, você tinha que baixar a capinha do CD, você queria as capinhas do CD bonitinho ali, queria um negócio organizado. O Spotify falou, sabe o que a gente vai fazer? Vamos resolver a vida do cara, para ele não ter que baixar nada. Né? Vamos criar um sistema de streaming aqui, com tudo bonitinho, com a capinha organizada e tal. Vai funcionar. Fizeram um produto que eles competem com algo de graça, e hoje é uma empresa que vale centenas de bilhões de dólares.
né? Extremamente lucrativo. Os caras fizeram, a primeira vez que eu vi na minha vida, um IPO que eles não queriam vender papel. Eles fizeram um IPO para dar liquidez, para os funcionários, né? IPO é quando o cara leva a empresa para a bolsa, sabe? Para vender parte da empresa. E aí quem tinha um pouquinho de papel da empresa, geralmente quem trabalha nessas empresas tem equity, né? Tem um pedacinho da empresa, e pôde vender esse negócio. Ele entra ali, o pedacinho da empresa valia, sei lá, $100 mil, e aí sai dali e vende esse negócio por $10 milhões, depois de 4, 5 anos trabalhando. Essas valorizações de empresas exponenciais geralmente são assim, né? Mesma coisa aconteceu com a Netflix, né? A Netflix percebeu que, bom, se o bem mais valioso da sociedade contemporânea é o tempo, né? O único bem infinito que todo mundo nessa sala aqui tem é o tempo, não importa a sua condição social, teu credo, todo mundo só tem 24 horas por dia, ganha esse jogo, quem sabe usar melhor essas 24. A Netflix, percebendo isso, fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a agenda das pessoas ficarem com elas, porque é muito injusto esse negócio de, puta, a novela das 8 começa às 8, imagino que comece, por isso chama novela das 8, né? Então o cara tem que estar ali 8 horas da manhã, 8 horas da noite para poder ver a novela. Se ele não tiver, ele vai perder o início da novela, né? O Netflix repensou esse modelo, falou, não, vamos fazer o seguinte, deixa o cara assistir onde ele quiser, a hora que ele quiser, o conteúdo está ali. Ganhou. 50% dos lares americanos não tem cabo mais. É tudo streaming. Assim, todo mundo que conhece o povo de TV aqui sabe que estão desesperados, que o modelo está morrendo, está em rota de colisão. Quem está acertando um pouquinho nesse modelo está fazendo conteúdo online. Está seguindo um modelo ali de Netflix. Imagina quando a Netflix resolveu o problema de esportes, né, e jornalismo. Conteúdo ao vivo. Acabou a televisão. Como é que faz? O modelo não vai se sustentar mais. Mais uma indústria gigante que está em rota de colisão. O WhatsApp fez a mesma coisa com telecomunicação, colocando em rota de colisão. Acho que o mais importante, a grande lição que aqui é, ou você se reinventa como empresa, como modelo de negócio, ou você vai morrer, invariavelmente, e no curto prazo. A Blockbuster, que era líder desse mercado, teve uma oportunidade grande de se reinventar. A Blockbuster era líder, ele valendo mais de 6 bi em 2004, e eu conheci esse caso de perto, porque eu dei uma palestra nos Estados Unidos no ano passado com o fundador da Netflix, ele me contou o behind the scenes dessa história. Ele falou, olha, a gente bateu na porta ali dos caras em 2004 e pediu $100 milhões na empresa. Eu queria vender o negócio porque eu não via a possibilidade de crescer no curto prazo desse negócio. Precisava de muito dinheiro para fazer o negócio de streaming. E aí os caras não fizeram o M&A, mas não só não fizeram a venda, né, da empresa, o M&A, como também deixaram os fundadores esperar o dia inteiro ali na porta do escritório da Blockbuster para falar com eles. É aquele modelo antigo de gestão, deixa o cara esperando ali, no final a gente tenta comprar na Bacia das Almas. Os caras entraram ali e fizeram uma proposta ridícula para eles, até que eles falaram não, e quando ele sai dali com o time de cofundadores dele, ele fala assim, vamos fazer o seguinte, a gente não vai vender essa empresa mais, a gente vai levantar esse round, mas agora a nossa missão não é ganhar de Blockbuster, a gente quer enterrar a Blockbuster. Como é que a gente mata a Blockbuster? Os caras tinham ódio da Blockbuster pelo que eles fizeram com eles, né? Tiraram os caras para o otário. Bom, para matar a Blockbuster, a gente tem que disruptar o mercado. Qual que é a disrupção que a gente enxerga? Que é streaming. E veja, naquela época, né, não era muito plausível fazer streaming, né? Você demorava, às vezes, horas para abrir um site, se o site fosse mais pesado. Mas eles sabiam que esse negócio ia chegar rápido. Eles trabalharam para isso, principalmente na tecnologia de transmissão de dados, para fazer uma tecnologia de transmissão de pacotes de dados, que os pacotes fossem menor, mais comprimidos, de forma que eles conseguissem entregar melhor. A história é que 6 anos depois, a Blockbuster tinha virado pó. Uma empresa que valia mais de 6 bi de dólar, podia ter comprado a Netflix por $100 milhões, virou pó. 2013 foi quando a última loja da Blockbuster fechou nos Estados Unidos. E a Netflix hoje vale centenas de bilhões de dólares. Tem uma lição muito importante aqui. É muito bom aprender com o erro dos outros, né? Pelo menos é a gente que sofreu essa dor. Mas tem uma lição muito importante aqui para todo mundo da indústria, todo mundo que é líder de alguma coisa aqui. De vez em quando essas oportunidades batem na nossa vida, tá? Agora, principalmente quem é empresa, quem tem caixa, quem toca negócio que tem caixa, vocês têm a obrigação de investir em venture capital. A obrigação. Se a sua empresa quebrar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, porque você não conseguiu acompanhar a disrupção do mercado, você vai lembrar desse dia que eu te falei isso. Você tem a obrigação de alocar um percentual ali do seu caixa em venture capital. Quando você investe em venture capital, você está comprando um ticket para acompanhar o futuro. No mínimo, eu tenho um assento ali para acompanhar o que está acontecendo com o futuro. No mínimo, eu tenho acesso ao empreendedor. No mínimo, eu tenho acesso a informações que hoje não chegam para mim.
E aí, de repente, eu vou acertar a mão em um ou outro e eu vou fazer mais dinheiro nesse deal de venture capital que eu fiz do que no meu negócio como um todo, se ele estiver em declínio. E talvez eu vou ter acesso a informações de modo que eu vejo o potencial que aquele negócio tem, que aquele negócio pode disruptar o meu negócio, e eu posso comprar aquele negócio eventualmente através de uma operação de M&A. Ou melhor, eu posso fazer como o topo da Fortune 500 faz, que é o tal do acqui-hiring, quando você compra empresas para comprar o seu time. A Amazon, por exemplo, quando comprou a Zappos, pagou mais de $1 bilhão numa loja de sapatos online, o pessoal vira para o business e fala, por que você não simplesmente copiou o modelo? E o business fala, eu não comprei a Zappos, eu comprei o Tom e o time dele. Eu comprei a cultura das Zappos, eu criei uma cultura de atendimento. E hoje é a mesma coisa que acontece quando a gente olha para a Google. Por que a Google, há décadas, é líder no mercado de informação? Porque a Google é faminta por M&A. Toda semana ela compra alguém. Tem empresa que não gera R$1 de caixa, só dá prejuízo. E mesmo assim, ela compra alguém. Por quê? Porque é aquele time. Muitos dos grandes negócios da Google nasceram de M&A. Gmail nasceu de M&A. Negócios que não deram certo também, como a Google Plus, aquela rede social. Mas olha o que o Gmail não fez. Alguns outros produtos que eles têm de prateleira, o Google Chromecast, que é o líder de transmissão de mídia via celular. É um trocinho, tipo um pendrive que você espeta nas coisas e consegue espelhar seu celular ali. M&A. Compraram um pessoal que fazia isso. Um Android. M&A. Compraram um time que estava fazendo um OS, um sistema operacional. Ou seja, a gente precisa aprender com a indústria, com quem está fazendo certo, quem vale 500 bilhões de dólares, que não adianta a gente achar que dentro de casa a gente vai resolver o problema de inovação. É difícil. Departamento de inovação dificilmente resolve o problema de inovação. Geralmente o que resolve é cultura. Mais para frente eu vou falar as formas que eu descobri de resolver esse problema. De novo, assim, não quer dizer que tem uma fórmula pronta aqui, que se eu soubesse exatamente a fórmula, não estava aqui contando para vocês. Mas a gente sabe o caminho que geralmente dá certo, principalmente olhando para dentro de casa e olhando para as grandes empresas, o que eles fizeram. Mas acho que a grande lição aqui é a importância do M&A, a importância da proximidade com esse mercado de venture capital, que a gente, por estar sentado na maravilha do Brasil, que o Brasil pode ser muito ruim para muita gente, mas para quem tem dinheiro é uma maravilha. É o país do rentismo, Você tem uma Selic no ano passado estava batendo mais de 12%, imagina, deixa em renda fixa, que está maravilhoso. Para que eu vou investir em inovação? Agora, o cara nos Estados Unidos, com juros a 1% ao ano, ou ele investe em venture capital e mercado de capitais, ou esse cara vai perder dinheiro com a inflação. E aí fala, os Estados Unidos é uma maravilha, lá tem muito dinheiro para inovação. É claro, pô. Você tem uma taxa de juros a 1% ao ano, o cara tem que investir em inovação. Agora aqui, quando você tem um país como a gente teve, construído para os ricos, para os rentistas, é mole, não precisa investir em inovação. Eles sentem alguns produtos ali estruturados que vai dar aquele retorno que dificilmente algum país no mundo consegue dar, A maravilha dos juros compostos. Agora, o que a gente não metrifica, a gente está metrificando o nosso retorno pessoal, enquanto empresário, os produtos que a gente investe. O que a gente não metrifica é o impacto disso no nosso negócio. Talvez daqui a 10 anos o seu negócio não exista mais. E parece que eu estou exagerando, Tem um cara chamado Salim Ismail, que é o sócio do Ray Kurzweil lá, outro cientista, uma das grandes referências de inovação global. Ele escreveu esse livro, que em português chama Organizações Exponenciais, a tradução literal, que eu acho que é outro livro, assim, obrigação para quem trabalha hoje em dia, quer se desenvolver como pessoa. Ele mostra ali naquele livro, que ele fez uma pesquisa, e a vida média de um diferencial competitivo baixou de 30 anos, no meio da década de 80, para 5 anos em 14. O que é essa história aqui? A vida de um CEO da década de 80 era muito mais fácil que um CEO hoje. Que o CEO da década de 80 ele faz uma grande disrupção no negócio, cria um grande diferencial competitivo, e esse cara vai virar CEO ali para uns 40, 50 anos, ele se aposenta na alta. Hoje em dia, se o cara não consegue criar uma grande disrupção a cada 5 anos, ele vai quebrar a empresa, no mínimo vai perder emprego, que vai cair muita receita. Olha o caso de Kodak, olha a Garmin. Empresas que eram tidas como muito grandes, líderes absolutas, monopolistas, que acabou do dia para a noite. Kodak dominava o mercado de fotografia, simplesmente não acompanhou a mudança. Nokia, eu lembro direitinho, cara, uma capa da Forbes há, 12 anos atrás. Tipo um ano antes de sair o iPhone, capa da Forbes, da capa da Forbes, o CEO da Nokia, com o Nokia, falando a reinvenção do telefone e tal. E aí, no ano que vem, o Steve Jobs vai e lança o iPhone, 3 anos depois, ninguém nem sabe o que é Nokia direito. Assim, Um business que valia centenas de bilhões vai só virando cada vez mais pó.
E o mais engraçado é que os caras tinham um protótipo de telefone touchscreen, só que eles não tiveram a visão de que aquilo poderia ser um negócio legal. Eles falaram, não, as pessoas gostam de botão, olha o BlackBerry e tal. Que era o que crescia na época, né? Todo banqueiro tinha BlackBerry, é chique ter BlackBerry, assim. E hoje a gente não consegue imaginar a nossa vida sem touchscreen, né? Ou seja, muitas vezes a gente não percebe, de novo, esses movimentos vindo, porque é difícil você tirar a cabeça da lama do dia a dia, né, e olhar por cima de forma holística para essas oportunidades. É por isso que uma visão outsider é tão importante, por isso que eu destaco mais uma vez a importância de estar próximo de fundos de venture capital. Tem muito poucos no Brasil, acho que falta muito, inclusive, isso, mas para ter também tem que ter demanda, né? Alguém tem que, de fato, querer comprar esse ticket, para a gente ter acesso a esse tipo de informação que, por exemplo, eu estou falando com vocês. Isso é muito recorrente lá. O Salim também mostra que nos próximos 10 anos, 40% dessas S&P 500, né, essas listas das 500 empresas mais valiosas do mundo, vão provavelmente desaparecer da lista. Ele fala isso porque ele realmente acha que em 2 anos é o suficiente para o cara ficar trocando de CEO ali, ou insistir no erro, deixar o CEO ali, e os caras não vão conseguir fazer a mudança suficiente, 2 ciclos, e já era. Alguém vai provavelmente disruptar aquele modelo de negócio. Ele acha que mais a metade, quase a metade dessa lista aí vai desaparecer. E ele faz um estudo que demonstra que 89% dessas Fortune 500 que estavam na lista de 55 não estavam mais na lista em 14, quando ele publicou essa obra. E o engraçado é que eu fui lá dar uma olhada quem estava na lista, né, eu achei algumas das empresas cujo backbone, né, a coluna vertebral é a inovação. Achei 3M, né, 3M, achei Johnson & Johnson, e achei GE. Né, GE é do Jack Welch, né, pai da inovação. Quem estudou business aqui provavelmente leu bastante sobre Jack Welch, assim, como ele tratava a sua gestão, como ele valorizava o indivíduo. Né. Que essa é uma característica que a gente tem também quando a gente fala de inovação. Né. A inovação ela não muda muito quando a gente trata de mercado. Né. A valorização do indivíduo, né, assim, ver valor no egoísmo, né, de cada um cuidar do seu, geralmente dá certo. Assim, em empresa é meio que isso. Assim, você dá liberdade para aquele cara que é capacitado fazer o seu trabalho desde que ele tenha um senso de propósito, um senso de missão, esteja bem definido assim, as missões e os valores da companhia, provavelmente esse cara vai performar muito bem. Né? Isso é uma das regras que a gente tem de inovação. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu listei aqui a Fortune 500, eu tirei essa foto da Fortune 500 tem, sei lá, algumas semanas atrás. A gente vê ali a Apple valendo 750 bilhões de dólares, né, em primeiro lugar. Em segundo lugar é a Alphabet, que é a reorganização que a Google fez, valendo ali quase 600 bi de dólar. Tem a Microsoft valendo 500 bilhões de dólares. Né? E depois vem para o Amazon e tal. As únicas empresas aí do topo da Fortune 500 que não são negócios com base em tecnologia é Berkshire Hathaway, que é do Warren Buffett, mas que mesmo assim investe em Apple, investe em Microsoft, aí consegue se pautar ali. Você tem a ExxonMobil, né, petroleira. Você tem o JP Morgan e tem o Wells Fargo, que são os bancos. O resto é tudo tecnologia. São todas empresas que não acreditam em tudo aquilo que a gente estudou na faculdade, quando estudou negócio. Né? Elas não acreditam em gestão verticalizada, não acreditam em departamentos, não acreditam em uma série de conceitos que eu vou passar para vocês aqui. Eu vou parecer maluco falando algumas coisas que eu vou falar aqui, mas é por isso que eu gosto de mostrar a Fortune 500 e falar, olha, pode ser que você não concorde comigo, mas o que dá dinheiro é isso. Né? Quando a gente olha para a Fortune 500, quem ganha dinheiro está fazendo essas coisas aqui que eu estou falando. Né? Alguma delas, por exemplo, quando a gente fala dessa valorização do indivíduo, né? Eu falo muito sobre isso, sobre aquelas reuniões de brainstorm, de ideias. Né? Acho um puta de uma perda de tempo, sabe? Vamos marcar uma reunião por semana aqui para falar sobre ideias que a gente tem que fazer. E a gente acaba não pautando muito o assunto de execução, né? Como que a gente transforma essa ideia em produto, né? E no mercado de startup, a gente tem um termo que a gente vende muito, né? Que a gente fala desse negócio, é o tal do MVP, né? E, de novo, eu falei no início, a gente adora dar nome difícil para coisa simples. MVP é protótipo navegável, né? A gente chama de Minimal Viable Product, tá? Alguém precisava escrever um livro, deu um nome bonitinho para esse troço. Mas é simplesmente prototipar alguma ideia que você tem. Por exemplo, o MVP da EasyTaxi, a gente estava lá em junho de 2011, quando a gente criou o negócio, né? Estava com a dificuldade danada de achar táxi, até que eu tive a ideia de fazer esse aplicativo. E como que eu tive essa ideia do MVP? Né? Eu falei, vou pegar um site pré-pronto aí com formulário de e-mail. Sabe aquele formulário que você deixa seu nome, envia e-mail para a empresa? Que pergunta seu nome, seu telefone. E aí eu mudei o campo ali, eu falei, eu quero nome, telefone e o endereço onde você está. Aí o botão pedir táxi era o botão enviar e-mail. Eu só mudei o textinho ali, pedir táxi. Mudei o HTML ali.
O cara bota o nome, telefone, endereço, clica em pedir táxi, vai para o meu e-mail, aquela informação. Eu abro meu e-mail, copio o endereço, colo no Google Maps, uso aquela função do Google Maps, pontos de táxi ao redor. Ligo para o ponto de táxi mais próximo para a pessoa, consigo o táxi, ligo para a pessoa. Pronto, resolvi. Criei esse táxi. Assim, em uma tarde. Um dos sistemas mais complexos do mundo, que é esse sistema de troca de informação, você tem 2 clients, um API mega complexo, a gente resumiu isso a um formulário de e-mail. O que eu queria com o meu MVP? Né? Eu queria validar o interesse das pessoas em chamar um táxi através da internet. Eu queria saber se elas iam confiar, queria saber como que elas iam chamar, como que eu ia anunciar esse negócio para elas. Ou seja, quando você faz o MVP, você faz uma prova técnica do seu negócio. Será que as pessoas realmente têm interesse naquilo? É porque toda mãe acha o filho bonito, né? Não é diferente com ideia. Então, todas as vezes que a gente vê, assim, vocês provavelmente já viram isso em algum momento, você teve uma ideia, você fala, cara, como é que eu sei se minha ideia é boa? Você prova, faz um MVP. Né? Essa é a função básica da ciência. Né? Você tem uma hipótese e você vai tentar passar por um processo de validação dessa hipótese. Como que você faz isso? Iterando. Esse processo de iteração é um processo que você faz com o seu MVP. Então, eu botei o formulário de e-mail lá, consegui fazer uns anúncios, consegui o pessoal fazer algumas corridas, eu entendi como melhorar meu anúncio, aí depois eu entendi como melhorar meu produto. Como? Simplesmente ligando para as pessoas. E aí, o que você achou? Como é que foi a experiência? O que você faria melhor? O que você acha que está faltando? E aí você vai melhorando o produto pouco a pouco. Ali eu uso o exemplo de um carro, né? Eu falo, bom, você quer fazer um carro? Um carro é um objeto que te leva do ponto A para o ponto B. Pronto. Né? Uma diferença entre o Fusca e uma Ferrari são seus atributos. Né? A Ferrari te leva com mais status, com mais potência, com mais segurança, mas é um objeto que te leva do ponto A para o ponto B. O skate também te leva do ponto A para o ponto B. Só que o skate você pega uma tábua de madeira com 4 rodinhas e sai andando aquele troço. O carro é mais complexo. Se você ficar esperando para construir o carro, provavelmente alguém vai construir mais rápido que você. E quando você chegar naquele carro que você pensou em construir, alguém já vai chegar num carro muito melhor se ele fizer esse processo de iteração. Faz um skate, aí um monte de gente não vai comprar porque tem preconceito, porque não consegue se equilibrar, porque não quer, porque não gosta. Mas um pequeno grupo de pessoas vai amar aquele produto. E esse pequeno grupo de pessoas que vai amar é esse cara que você está interessado naquele momento, né? Os early adopters, né? As pessoas que adotam primeiro aquela ideia de tecnologia. E aí você vai conversar com aquele cara e vai falar, por que você gostou tanto? Ah, eu gostei tanto por causa disso, por causa daquilo. E aí você vai conversar com outro grupo que não gostou. Por que você não gostou? Eu não gostei porque, cara, eu não consigo me equilibrar, eu chego suado no trabalho. E aí, um erro que as empresas têm quando querem desenvolver produtos, seja ele com base em tecnologia ou não, mas principalmente tecnologia, é que elas pegam todas as opiniões de usuários, quando pegam, né, junta isso numa lista enorme e joga para o departamento de TI e fala, faz aí. Aí o que acontece? Né? O TI fala assim, não, a prazo de entrega é 6 meses, e o prazo de entrega vira 1 ano e meio. Esse é o processo normal. Por quê? Porque tem coisa pra caramba para fazer. E quando tem entrega, já não faz mais sentido. Já passou, já virou tecnologia, já passou o momento. Assim. Quantos de vocês aqui já não tentaram fazer um site com um sobrinho, e aí botou o site para fazer, ficou mudando cor de site, quando você foi botar um negócio no ar, já nem fazia sentido. Né? Isso é mega normal. Assim. As pessoas elas não têm o hábito de fazer as coisas muito rápidas. Mas quando a gente vive hoje uma era, e é por isso que eu fiz aquela introdução lá com vocês, falando sobre essa era de evolução exponencial, hoje, ou você faz rápido, ou não vai fazer mais sentido quando você for entregar. E qual que é o processo certo aqui? Então, eu pego o que as pessoas gostaram, mantenho, pego o que elas não gostaram, eu faço um backlog, né, uma lista de coisas a melhorar ali, eu pego uma coisa dessa lista por vez e trabalho. Então, aqui a gente pegou o problema do equilíbrio, colocou um bastão naquele troço ali, falou, bom, agora chama patinete esse troço, vamos testar, ver se as pessoas gostam. Aí você tem um outro público que vai gostar, né, o público infantil, você amarrou nessa história de patinete. Aí você entende que os caras gostaram, entende o que tem para melhorar, acaba chegando na bicicleta, aí o pessoal está reclamando que chega suado no trabalho, você bota um motor nesse troço, vira uma moto, aí o pessoal está reclamando de segurança, eu queria me sentir mais seguro, você bota uma carcaça, mais 2 rodas, vira um carro. Acaba que o processo ele fica muito lógico, né, nesse processo do MVP até chegar no negócio como você tinha imaginado. Agora é importante destacar que MVP não é uma versão mal feita do teu produto, não, tá? Ou seja, não é você fazer uma roda, por exemplo, ou uma carcaça e achar que o cara vai sair dirigindo com isso. É você criar um produto que entrega o valor que você queria entregar, mas de uma forma mais simples e mais rápida. Né? A gente precisa aprender a fazer isso na vida. A gente precisa ser mais prático. Eu sempre falo isso com o meu time. Eu falo, gente, feito é melhor que perfeito. Bota para rodar o negócio. Né? Nessa foto estou eu e meu cofundador da EasyTaxi, o Márcio, foi o cara que criou esse sisteminha do táxi vindo até vocês. Né? Ninguém tinha feito esse troço ainda, esse cara foi lá e falou assim, Taleco, me chama de Taleco. Taleco, eu acho muito ruim do nosso negócio porque eu fico ansioso, não sei se o troço está chegando ou não. Vou fazer o seguinte, vou botar um carrinho mexendo na tela, o que você acha? Eu falei, pô, achei legal essa ideia, faz esse troço. E aí, como eu tinha vendido meu carro para poder investir na empresa, nosso fundo era meu carro,
eu pegava a bicicletinha do Itaú, ficava rodando com o telefonezinho na cestinha, para o Márcio olhar ali no computador se o negócio estava rodando ou não, para ele poder construir o software. Uma vez a gente teve uma reunião com o investidor num café que tinha na frente, aí o negócio estava tão feio que a gente mudou o escritório para debaixo da árvore ali. Aí ficava roubando a internet do café ali, o Márcio programando, e eu rodando ali no Largo do Catete e no Largo do Machado para testar o negócio do celular. Não eram as melhores condições do mundo, mas era o suficiente. Né? Quem quer faz, né? A gente acabou dando um jeito de fazer. Eu aprendi muito o valor do time com esses caras, sabe? Por exemplo, o Márcio, o Vinícius, meus cofundadores, eles me ajudaram a fazer o negócio. Mas muito mais do que isso, né? Eu aprendi aquilo que eu considero um modelo de time ideal. Eu falei, se você tiver um cara organizado ali, que eu chamo de administrador, mas basicamente que a gente quer um cara organizado, data-driven, que é um cara que geralmente vai tocar a roda ali para fazer um operacional e financeiro do negócio, esse cara é importante, né? O cara que cuida de casa, enquanto você sai, por exemplo, o líder, né, que o americano gosta de chamar de hustler, o resolvedor de problemas, ele sai ali para arrumar dinheiro, para arrumar venda, para achar pessoas, né, para fazer negócios. Tem que ter alguém cuidando da casa ali. E alguém de tecnologia. Esse time, para mim, não me importa se é o Facebook ou se é uma padaria. Eu acho que é o time ideal para fazer qualquer modelo de negócio. Mas você vai ter time de TI, uma padaria para quê? Cara, tem muita coisa que você poderia otimizar em uma padaria se você tivesse um time de TI. Você pode ter certeza que vão surgir várias oportunidades. Qualquer negócio que você tenha, não importa, você deveria ter um time de produto ali como uma das colunas vertebrais ali, desse negócio. Né? Se a gente pudesse ter mais de uma. E o que eu sugiro para as empresas, para começar a pensar como a Google pensa, como o Facebook pensa, como a Singu pensa, é montar um time desse com 3 pessoas e, de fato, dar liberdade para essas pessoas trabalhar. O que é essa liberdade? Tá? É virar para esse time e falar, você quer empreender? O pessoal adora falar esse negócio, temos empreendedores aqui dentro da empresa. Então dá liberdade para o cara. Você quer empreender? Faz o seguinte, me sugere alguma coisa que vai endereçar uma oportunidade que a gente não viu ou que vai resolver um problema aqui para prevenir que algo bom suma. Inovação basicamente é para isso, né? Sugere esse troço aí. Aí esse cara ali, esse líder ali, vai chegar para o chefe do departamento lá e falar, cara, o negócio é o seguinte, tem essa oportunidade que a gente viu aqui, eu juntei esse time, eu proponho essa solução, e para fazer essa solução eu preciso de tanto, eu acho que em tanto tempo eu te entrego tanto. Se você fizer isso, der a oportunidade desses caras fazerem isso, der a verba para esses caras, vocês com certeza vão se surpreender. É exatamente o modelo de negócio de Google, é exatamente o modelo de negócio de Apple, é exatamente o modelo de negócio de Microsoft hoje em dia, com a nova gestão. Eles pegam o que eles chamam de squads, né, esses esquadrões, e esse time consegue uma verba, e aí esse time trabalha como se aquilo fosse dele. Ele tem um senso de responsabilidade. Você não tem um chefe te cobrando ele naquele momento. Você tem um time que arrumou um propósito para ele dentro daquele negócio ali, que ele realmente se sente dono daquele troço. Isso aqui é mais poderoso do que qualquer palestra de inovação que vocês podem contratar para a sua empresa, qualquer consultor de inovação, que geralmente nunca inovou nada, que vocês possam contratar para a sua empresa. É criar essa cultura do trabalho, né, do time assumir o problema para si. Assim. Um dos grandes problemas que geralmente as empresas têm é que as pessoas não assumem um problema para si, elas jogam para o lado. E é por isso que eu não gosto muito desse modelo de departamento, sabe? Eu sempre falo desse cara, né? O Andy Grove, um dos grandes líderes que a gente teve aí na história, né? Esse cara escreveu um livro chamado High Output Management. Eu acho que não tem em português. É o livro de cabeceira de todo CEO do Vale do Silício. Assim, a lista da Fortune 500 inteira já leu esse livro. Pra vocês terem ideia, o modelo de gestão de Google foi extraído 100% desse livro, né? Que é o modelo de OKR, de não ter meta, de não ter departamentos. Tal. O Andy Grove dizia que ele não gosta de departamentos em diversas fases do negócio, porque os departamentos eles criam silos, né? Então, acaba que um grupo de pessoas quer lutar pelo budget ali. Então, budget de marketing, você vê, se você tem uma empresa e você quer conseguir patrocínio, bate ali em outubro, que geralmente está sobrando alguma coisa, o cara vai te dar só para não sobrar verba, porque no ano que vem o pessoal diminui o budget dele se ele não acabar com aquela verba. Né? E o Andy Grove não gostava disso. Falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um modelo de times orientados por missões. É muito melhor do que um time de departamento. Então, eu não chamo de departamento de marketing. Eu falo que você tem um grupo de pessoas cuja missão aqui é growth. Olha a diferença. Um time de crescimento e um time de marketing. O time de crescimento ele tem que interagir com o time de produto. Fala, existem essas melhorias de produtos a serem feitas. O time de crescimento ele tem que interagir com o time de CRM, né, de relacionamento com o cliente. Fala, olha, eu percebi que se a gente fizesse isso aqui, a gente vai começar a ter uma recorrência maior de compra e tal. Ou seja, você acaba fazendo esse cross-border das pessoas se falarem mais, e a única forma dessas pessoas se falarem mais, elas têm um interesse
direto em entregar a sua meta. E se a meta do cara está relativa à melhoria de um produto, e ele é growth, ele é crescimento, ele vai bater no cara de produto e falar, vamos trabalhar juntos, nos insights que eu tive aqui? Isso melhora muito, né? Esses times orientados por missões, nessa característica aí de squad, de esquadrão, geralmente funcionam bem melhor. Então, o que eu sugiro é que vocês façam esse teste. Começa devagarzinho, doses homeopáticas. Pega um departamento que você acha que pode ter, reúna 3 dessas pessoas aí, vira para essas pessoas e fala assim, vocês querem propor alguma coisa aqui? Propõe alguma coisa que você acha que a gente pode melhorar, propõe uma oportunidade aqui, dá uma verba para esses caras e vê o que vai acontecer. Como é um teste, né, faça de forma científica, ou seja, faça uma amostragem maior. Pega uns 3 a 4 times desses, faz a mesma coisa. Tenho certeza que vocês vão me agradecer depois por isso. É bem difícil de não sair um resultado positivo desse negócio. Quando a gente fala de modelo de gestão, né, não tem como não falar de modelo de crescimento. É um negócio um pouquinho mais complexo, mas é importante dizer, porque a gente cresceu com a indústria achando que, para eu crescer, eu tenho que anunciar em TV e revista e só. Hoje em dia, eu já falei para vocês que não é verdade, né, que tem N canais que você pode usar para crescimento. Tem um em específico que eu gosto muito, que é a internet, que é onde eu aprendi, de fato, a escalar meu negócio. Todo mundo que tem um negócio digital aqui, e aqui a gente tem um dos maiores monstros da indústria, que é o maior e-commerce de vinho do mundo, o seu, né, Rogério? O segundo maior e-commerce de vinho do mundo, o Rogério, né? Filho da casa aqui, baiano, capixaba. O cara tem um segundo maior e-commerce do mundo de vinhos. Do mundo de vinhos. Então, você imagina o seguinte, o cara investe, literalmente, anualmente, centenas de milhões de dólares ali em growth. Esse cara só consegue fazer isso se ele criar uma máquina de crescimento ali e usar bastante growth hacking. Agora, o principal desse conceito é o seguinte, ele analisa um número ali em específico, que é o tal do CAC sobre LTV. Que é a razão, é um delta, é a razão entre o custo de aquisição e o quanto que aquele cliente traz de dinheiro para o negócio dele. Porque, imagina, como é que ele vai investir centenas de milhões de dólares ali todos os anos se ele não tiver uma fórmulazinha meio que pronta? Então, é mais um negócio aí que tem nome difícil, né, mas que é bem simples. Assim, né? Então, você tem o tal do CAC, né, o Customer Acquisition Cost, que é a soma de tudo que você investiu em um grupo de pessoas. Então, eu investi R$100 para adquirir 100 pessoas, meu CAC é R$1. Pronto, esse é o CAC. O LTV, é o tal do Lifetime Value, é a soma de tudo que esse cara que nasceu naquela sua base, naquele determinado período, te trouxe, usando. Então, esse cara nasceu lá em janeiro, ele ficou até o outro janeiro, depois parou de comprar com você. Toda vez que ele compra, ele te dá R$1. Né? Então, esse cara fez R$12 de LTV. Você te retornou ali 12 vezes depois que você comprou, depois que ele nasceu na sua base. Por que a gente sabe desse número? Por que ele é importante para a gente? No meu mercado, que é o marketplace de serviço, a gente tem uma fórmula. Os unicórnios, as empresas que valem mais de $1 bilhão, geralmente, eles fazem o delta de CAC sobre LTV, o resultado do CAC sobre LTV, 3, em mais ou menos 24 meses. Ou seja, em 6 meses, eu preciso entregar um CAC sobre LTV 1, que aí eu estou pagando o investimento que eu fiz naquele grupo de pessoas. A gente está falando de um volume muito grande, né? Vamos pensar de EasyTax aí, fazendo 18 milhões de corridas por mês, né, durante a nossa gestão. É um volume muito grande, isso é maravilhoso, você recuperar esse investimento em 6 meses. Esse racional vale para a gente na internet, vale para mim, vale para o Rogério, mas vale para a indústria também. Né? Porque, assim, muitas vezes, às vezes você vai falar assim, eu vou anunciar em TV. Quanto que custou anúncio em TV? Dezenas de milhões de reais. Quanto desses caras que você adquiriu de novo na sua base, ou que viraram teu cliente, vieram pelo anúncio de TV? Muitas vezes a gente não metrifica isso. Os caras te entregam, o mídia da agência lá te entrega uma conta de impacto, mas impacto não paga quanto? Eu quero saber quanto o cara trouxe de dinheiro. Então, toda ação que a gente faz nos meus negócios, a gente tem uma forma de metrificar o retorno dessa ação. Se eu não consigo metrificar o retorno dessa ação, eu não faço. Eu não consigo ver valor nisso. Mas é o branding. Brand é legal, mas não paga a conta. Eu preciso saber o que traz de retorno. É óbvio, quer dizer que eu não tenho que fazer branding? Tem que fazer branding. Mas você tem que, no mínimo, conseguir estimar o CAC desse negócio. Porque quem não metrifica, não gerencia. Você precisa metrificar. Você precisa ter um acompanhamento disso. E o tal do growth hacking, né, a palavra que está na moda, né, são formas criativas de crescer, o cara ele usa geralmente um software ali, e usa bastante de análise de dados para poder unificar essas informações e saber qual é o melhor canal de investimento. Vou dar um exemplo para vocês aqui, né, lá na Singu. A gente estava fazendo Google AdWords, que é aqueles anúncios que você faz quando você digita alguma coisa no Google, aparece uma pesquisa primeiro lá, você paga por que troço, né? Estava fazendo isso aí, estava fazendo Facebook, né, aqueles anúncios que aparecem no Facebook, e Instagram.
E aí a gente começou a fazer uns negócios, que é pegar essas influências, essas blogueiras de Instagram, e começar a dar um voucher para essas meninas, para elas falarem de Singu. Falou, faz um aí com Singu, é legal, então, dava um voucher para ela, usa meu voucher aí. A gente foi metrificar esse troço. Aí, geralmente, o que as pessoas fazem, né? Vamos aí, geralmente não. O que 10% das pessoas talvez fazem nesse mercado? Eles, pelo menos, fazem o CAC. Ah, tá me custando tanto. Mas o CAC não quer dizer muita coisa. Porque, vamos aí, né? Se me custou R$50 para adquirir um usuário, mas esse usuário me trouxe R$150, tá ótimo. O negócio tá bom. Cada R$1 que eu investi me trouxe 3 em um curto período de tempo, tá bom. Né? Se o CAC me custou R$1.000, mas o cara me trouxe R$50 mil, tá ótimo. Não tem problema que custou R$1.000. Né? Então, é por isso que é importante eu ver o CAC sobre LTV. E o CAC sobre LTV ele me dá um número, né, que é o quanto que esse cara me trouxe de receita versus quanto que ele custou. Quando eu analiso ali, por exemplo, o Google AdWords, eu não lembro os números específicos, mas mais ou menos a ordem de grandeza era o seguinte: o Google AdWords é bom pra caramba, me deu um CAC mega baixo. Aí eu fui ver o LTV do Google AdWords, era horrível. O grupo que nasceu daquele canal não tinha o hábito de voltar, por algum motivo, no mesmo período que o grupo que nasceu do Instagram estava voltando. Então, o CAC do Instagram foi 2 vezes o CAC do AdWords, mas o LTV dele foi 6 vezes maior. Eu falei, bom, realmente, Instagram é muito melhor do que o Google Ads. Eu vou pausar a campanha de Google Ads, vou focar muito mais em Instagram. E aí, depois, quando eu fui analisar o CAC sobre a LTV das blogueiras, ele era, tipo, 5 vezes maior overall do que simplesmente um anúncio no Instagram. Eu falei, cara, meu principal canal de aquisição, então, vai ser voucher com blogueiras. Ou seja, a gente teve uma maneira científica de descobrir qual que é o meu melhor canal de growth, sabe? Não é chute. Como é que a gente faz esse troço, né? Vou fazer um disclaimer aqui, né? A gente trouxe lá um cara do MIT, que eu acho que é um dos maiores gênios da nossa geração. Esse cara, ele formou no MIT com 19 anos, ele formou em 2 anos, que geralmente se forma em 4 ou 5, né? Em 2 anos ele formou no MIT, foi múltiplas vezes campeão mundial de matemática e física. É um brasileiro, assim. Ficou até famoso na época. Trouxe ele e falei, cara, eu preciso de um cientista tocando marketing na empresa. Aí o cara gostou pra caramba da proposta, sabia nada de marketing, em 6 meses estava sabendo mais que todo mundo que eu conheço. E hoje ele toca esse processo. É um processo científico. Então, um conselho que eu dou para vocês, assim, no teu departamento de marketing, que deveria ser de crescimento, bota engenheiro. Marketing não é feito para marqueteiro, não é feito para comunicação hoje em dia. Tá? Marketing é tarefa de engenheiro, de metrificação. É igual tradear em bolsa. Deveria ter engenheiro tocando isso lá. Pelo menos é a forma como a gente faz, o topo da Fortune 500 faz também. E aí, quando a gente fala de escala, né, a gente fala de crescimento, a gente não pode deixar de falar de escala. Muita gente me pergunta, como que você levou a EasyTax para 35 países tão rápido? Né? A gente pegou a primeira tranche de investimento ali no final do ano de 2012, e aí 2 anos e meio depois a gente já estava em 35 países. Né? A gente criou meio que uma formulazinha para escalar esse negócio, né? Que a gente checava as leis e regulamentações desses países, a gente analisava aquele mercado, definia os KPIs, e aí que estava importante, né? Um KPI, mais um nome bonitinho para coisa simples, né? Indicadores chaves, Key Position Indicators. A gente colocava um stop loss ali da operação. A gente falou, cara, vamos abrir tudo. A gente chegou a abrir muito mais que 35, né? 35 é o que ficou aberto. Vamos abrir tudo que der, sai abrindo esse negócio, e a gente só mantém aquele que entrega esses KPIs nesse espaço de tempo. Então a gente definiu uma regrinha ali daquilo que a gente vai manter. E aí, enquanto a gente estava fazendo isso, a gente já montava, definindo esses KPIs, com base no tamanho do mercado e tal, a gente já montava a estrutura legal. Né? Ou seja, ligava para um escritório de advocacia local, provavelmente alguém ia indicar para a gente, começava a montar a estrutura local. Enquanto eu estou montando a estrutura local, estou contratando um country manager. E aí que está a grande sacada. Assim. Como que eu acho esse CEO para o país? Eu fiz alguns erros nesse processo, nos primeiros 3, 4 países eu errei, e depois eu aprendi um modelo de gente que dava certo no meu modelo de negócio, não quer dizer que dá no seu, tá? O meu modelo de negócio, o que dava certo? Eu pegava um post-MBA de top school, então um cara que tinha formado em Harvard, Stanford, Columbia, London Business School, pegava esse cara mais ou menos assim, 30, 35 anos, 28 até 35 anos, vai? O cara sangue nos olhos, tinha acabado de voltar do MBA, geralmente trabalhou em grandes consultorias, McKinsey, Bain, ou a área de IB, dos grandes bancos, Morgan Stanley e tal, JP Morgan. E como eu fiz esse perfil bem definido, eu saí atrás desses caras. Então eu filtrava pela ferramenta de recruiting ali do LinkedIn, que hoje em dia está maravilhosa, vocês não têm noção do nível de corte psicográfico, geográfico, por educação que você consegue fazer na ferramenta que chama Recruiting do LinkedIn, ela é maravilhosa. Na época eu fazia esse negócio na mão mesmo, montava uma planilhona lá com os caras que eu queria e ficava buscando. O pessoal que trabalhou na BEM, deixa eu ver quem tem MBA aqui. Aí filtrava quem tem MBA. Puta, deixa eu ver onde que esses caras fizeram MBA. Filtrava aquele troço ali, tinha um bando de estagiário me ajudando a fazer isso, fazia uma lista de gente que eu queria falar. Cold call, mandava e-mail para essa galera. 100 e tantos e-mail que a gente achava lá.
50% desses caras te respondiam, não te achava maluco. E aí, desses 50% que te respondiam, você fazia um call com, sei lá, uns 20 desses caras. Dos 20, assim, a maioria era ruim. Não é porque o cara estudou na melhor universidade do mundo e tal. Geralmente, cara, tem muito bullshiteiro nessa história, sabe? Quem conhece consultor aqui sabe que tem muita gente boa, extremamente inteligente, mas quando você bota na operação mesmo, não é todo mundo que entrega, não. O perfil é um pouco diferente. E a gente acabou achando, nesses perfis, os caras que entregam, é que dessa galera que a gente falava aí, sobravam 5, sabe? E é os 5 que eu pegava o avião, descia ali no hotel e começava a entrevistar esses caras. Ali no final do dia, eu saía com um cara já tipo, fechado. Eu falava, você tem 15 dias para começar essa operação. Enquanto ele estava se arrumando para voltar para o país ou para acabar ali com a tua relação de emprego, eu estava montando o escritório, contratando a operação local e aí fazendo o kick-off da operação. Ou seja, o que é o mais importante para mim na escala? Achar gente. O mais importante é você definir o perfil de pessoas que você precisa para poder fazer essa escala. Qual que é a melhor coisa que você pode fazer se você é uma organização maior? Formar gente dentro da sua organização. Assim, acho que uma das grandes referências que a gente tem aqui no Brasil é o trabalho que a ABI faz, que a Ambev faz de formação de gente. Todos os líderes são formados através do seu programa de trainee, passam anos, às vezes décadas, na empresa até se tornar líder. Esse é, de longe, a melhor coisa que você pode fazer. E eu comecei a fazer isso depois. De uma forma muito mais acelerada, tinha cara que entrava como estagiário num ano, no outro ano já era pleno, 6 meses depois era head de área, 6 meses depois estava num país, tocando um país. A gente começou a formar a gente muito rápido dentro da nossa cultura. Isso é importante para que você consiga escalar isso. É importante você entender como gestor que você precisa criar células para se replicar. E a única forma de você se replicar é formar pessoas com a sua cultura, moldar pessoas dentro daquela cultura, daqueles conjuntos de princípios e valores que você acha que é importante vis-à-vis o objetivo do negócio. Foi mais ou menos assim que a gente escalou esse negócio. E aí, quando eu paro para pensar assim, em mercado de investimento, você não consegue escalar esse negócio sem captar muito dinheiro. Eu falei com vocês, eu captei 485 milhões ao todo ali na história da EasyTax durante a minha gestão. E a gente tem alguns tipos de investimentos assim, que as pessoas, geralmente, que vão empreender, passam por essa fase. Você tem as aceleradoras, que eu gosto de citar muito o exemplo do CID. O CID, para mim, é o maior case que a gente tem de aceleradora. É um programa do governo do Estado de Minas, incrível, geralmente o governo faz, não acaba sendo tão bem sucedido, mas ali o programa do CID foi muito bem sucedido. É um programa onde você tem um grupo de pessoas para dar suporte para o empreendedor, que consegue a primeira rodada de funding junto com o empreendedor, que consegue ajudar esse empreendedor a trabalhar melhor as suas dificuldades, consegue ajudar esse empreendedor a se preparar. Aí depois você tem a figura do investidor anjo, que está começando a crescer hoje no Brasil, principalmente na figura dos family offices, aqueles fundos familiares, que cansaram de ganhar dinheiro em real estate e agora estão diversificando um pouco mais a carteira. Assim, os grandes fundos familiares do Brasil já viram isso que eu estou falando para vocês hoje, de investir em VC. Eles viram que tem muita grana ali, eles viram que eles perderam a chance de investir em grandes negócios que já foram liquidados e agora eles estão entrando forte nisso. E a figura do anjo, é bom destacar, o anjo é o grande fomentador de inovação no país. Ele é o cara que cria a ponte entre a ideia e a inovação disruptiva. É muito importante para um ecossistema que haja anjos, é importante para o país que hajam anjos que vão fomentar, são os grandes messias ali do mercado. Depois a gente vai para o tal do Equity Crowdfunding, que a CVM está regulando esse negócio. Você pode vender participação do seu negócio publicamente sem ser listado. A gente tem essa forma de financiamento. O Seed Capital, que é aquele ticket ali que vai de 500 até mais ou menos 2, 3 milhões de reais, que é o chamado Seed Capital. Os Family Offices, por si só, que também atuam como investidores, mas agora estão fazendo uma ponte entre o Seed Capital e a fase do Venture Capital, que são os tickets maiores. Aqueles tickets de acima de $1 milhão, então acima de 3 milhões de reais, quase 4 milhões de reais, onde você vai falar com esses Venture Capitals. É importante destacar que tem muito pouco Venture Capital no Brasil. Então, de fato, não existem tantos produtos, e para o empreendedor isso é muito ruim, porque ele não tem aonde recorrer a capital. Ele tem 3 nomes que ele pode chegar ali. E esse negócio de Venture Capital desenvolve muito a economia local, porque se você tem um ecossistema bem formado em um determinado estado, por exemplo, e o empreendedor vê que ele tem acesso a financiamento daquele determinado estado, você consegue mudar a forma como aquele estado funciona. Eu vou dar um exemplo para vocês, Santa Catarina. Florianópolis hoje é uma das grandes referências de inovações do mundo. Eles pegaram aquela ilha ali e transformaram em uma década simplesmente criando um ecossistema de inovação ali dentro.
né? Você tem casos de M&As ali de centenas de milhões de dólares de empresas que nasceram ali há 5 anos atrás. Geração de emprego. Olha o peixe urbano, tirou o escritório de São Paulo e do Rio e levou simplesmente para Florianópolis por causa de uma isenção fiscal e porque tem um ecossistema. Esse ecossistema ele é composto por acesso a capital, acesso à educação e você ter um Estado menos faminto. Um Estado que talvez dê uma concessão ali para aquelas empresas, principalmente que estão iniciando, que queiram gerar emprego, queiram levar a inovação ali. Esse ecossistema ele só se sustenta se tiver a figura do investidor anjo, se tiver a figura do venture capital e a figura das casas de investimento, dos fundos de investimento fazendo o seed capital. O case de Florianópolis, assim, se eu fosse algum dia presidente desse país, a primeira coisa que eu ia fazer é colocar o ministro de Planejamento, o ministro de Economia, falar, cara, vai ver o que fizeram em Florianópolis. A gente deveria fazer isso em escala nacional aqui no Brasil. Assim, é incrível como que transformou aquela ilha por causa de investimento em venture capital. E aqui tem um pouco das fases, né, que a gente coloca esses tipos de investimento, né? Geralmente, quando o negócio está começando ali, na fase do seed, na fase do anjo, tá? Esses negócios eles são feitos ali de dinheiro, geralmente das famílias, dos amigos, o famoso family and friends, né? Aquele cara que fala, eu tive uma ideia, estou querendo prototipar esse negócio, eu preciso largar meu emprego para tocar esse troço, mas eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, como é que eu faço, né? É muito importante você ter essa figura do family and friends, né, que acredita naquela pessoa, que acredita na ideia e dá aquele primeiro aporte. Porque tem que destacar isso, tá, gente? Investidor não investe em ideia, assim. Meu avô falava um negócio, falava, ideia vale 10 centavos a bacia. Vale nada, né? Que vale a educação. Ele fala, não me venha com ideias. E é verdade. O investidor é a mesma coisa, não quer saber de ideia. Né? Mas o Family and Friends, às vezes o cara está no PPT ali, ele consegue, através da confiança que os amigos e a família têm dele, captar um dinheiro, né? Só para te dar um padrão de comparação, né, com um ecossistema mais desenvolvido, como é os Estados Unidos, tem um amigo meu que captou 40 milhões de dólares no PPT. PPT, valendo quase 150 milhões de dólares. Só tinha uma ideia no PPT. Mas no Brasil, país do rentismo, um país construído para os ricos, não tem jeito disso acontecer. Né? Os juros são muito altos aqui, isso não vai acontecer. Mas a gente começa a fomentar isso dando um pouco mais de acesso, né? Fazendo um anjo, as indústrias fazendo M&A, as empresas alocando parte do seu caixa em VC. Não, o próximo passo é chegar ali em Venture Capital, tem diversas fases nisso, né? A gente fala de Early Adopter, Early Majority, Late Majority, que são essas fases de crescimento da companhia, e cada fase tem um certo tipo de ticket que o pessoal faz até chegar no Later Stage ou no IPO, que é o que o Rogério vai chegar daqui a pouco, do jeito que está indo o negócio. E aí, obviamente, essa que a gente coloca ali de ofertas secundárias é o momento onde as empresas começam a consolidar aquele determinado mercado e começam a comprar aquelas empresas para que elas façam parte do seu grupo de negócios, né? Essas empresas que são compradas, né, que atingiram um patamar de sucesso, elas têm uma característica que a gente vê aqui, que elas são extremamente focadas no uso, né? A gente entendeu há muito tempo, quando a gente fez as contas, que adquirir um usuário geralmente custa 5 vezes mais do que manter esse usuário dentro da plataforma, né? Então, a gente cada vez mais preocupa com a qualidade da entrega. Seja você uma empresa de serviços ou não, você precisa ter uma cabeça de empresa de serviços. Vou te dar um exemplo. Semana passada eu estava nos Estados Unidos, eu entrei na Apple Store, aí eu vi um monte de gente assim, comemorando, bebendo alguma coisa, vendo uma televisão, rindo, mexendo no telefone. Eu perguntei ao cara, falei, o que está acontecendo ali? Ele falou, a gente tem uma agenda aqui, o dia inteiro tem aula de fotografia no iPhone 10. Aí eu sentei naquele troço, meu iPhone estava novinho, saí de lá com o iPhone 10. Não tem jeito. Você senta naquele troço, pão duro do jeito que eu saí dali com o iPhone 10. Porque a experiência é maravilhosa. O cara fala, mas tem essa função, retrato, esse negócio do luz, esse negócio é mais fino. Você aprende a mexer naquele troço, você fala, não, esse brinquedo é legal demais. Eu quero ter esse troço. Ele cria necessidade, sabe? Ele está muito preocupado em criar esses evangelizadores da marca. Igual eu estou aqui numa palestra falando para você, gente, compra um iPhone 10, não estou ganhando nada para isso. Inclusive, eu gastei dinheiro. E eu saí de lá apaixonado por aquele negócio, né? Porque a Apple, ela tenta influenciar isso, ó. A experiência que eu tive, e a experiência que eu tive com a Apple, eu entrei ali, sei lá, de bobeira, para dar uma passada para ver o que estava rolando, saí de lá com o negócio na mão, porque a experiência foi maravilhosa. Eu tive uma aula de fotografia no iPhone 10, eu falei, cara, eu preciso desse troço, que eu preciso tirar foto nesse troço. É inacreditável como que eles conseguem criar esse negócio, né? Já as marcas focadas na compra, eles não estão muito preocupados com isso, né? Vou usar o exemplo de Dell. A Dell quer fazer promoção, pô. Não, computador mais barato, a promoção aqui e tal. Eles estão tentando moldar o que
Você pensa sobre a marca no momento da compra. Depois da compra, eles não estão nem aí para você. Ou seja, quem que é mais campeão aqui, né? Quando a gente olha para a Fortune 500. Ah, tá, mas é caro. Eu quero vender o negócio ali e não ter muito custo com esse negócio. Não, porque aqui no Brasil é diferente. Tudo bem. Eu entendo, já conheço todas essas desculpas. Na verdade, quando a gente olha para quem ganha dinheiro de verdade, os caras não estão preocupando em gastar um pouco mais para ter uma entrega diferente, não. Nas Apples, o Tony Xia falava da experiência WOW. Foi exatamente o que eu tive quando entrei na Apple Store ali e tive a aula de fotografia do iPhone 10 lá. Eu tive uma experiência WOW. Falei, eu preciso ter esse troço. É exatamente isso que você tem que fazer com o seu produto. Qual que é a experiência WOW que você vai entregar? Qual que é a aula de fotografia que você tem do seu produto aí para poder entregar para o seu cliente? Você precisa criar a necessidade. O cara tem que sair depois de uma reunião com você e falar, eu preciso desse troço. E não é fazendo convencional que você vai fazer isso. A gente teve um caso interessante de marcas focadas em uso, de EasyTax na minha época, Esse Daniel lá, ele manda a amiga dele, aquela Ana, manda uma mensagem no Facebook falando, olha, que ele usou 99 táxis e aí esqueceu um celular dentro da 99 táxis, tal. E uma vez por mês, eu sempre sento no call center. Eu acho isso muito salutar para um CEO de uma empresa, porque o call center são os olhos, ouvidos e boca da empresa, Acho que o CEO deveria passar um dia por mês ali no call center vendo, pelo menos uma tarde, vendo o que está acontecendo. E aí, nesse dia, eu estava lá, e aí o pessoal do atendimento fala assim, olha o que está vendo aqui, o cara esqueceu o celular no 99, ninguém devolveu esse troço para ele. Aí eu virei para a Mel, que trabalha comigo na Singu hoje, me acompanha desde o início da jornada, líder do atendimento, ela falou, Mel, todo mundo está na base aqui, Pega esse cara, acha o celular do cara e devolve o celular pro cara. Achei mega normal isso, sabe? Por que não, Fizemos esse negócio genuinamente, assim, no amor. Acabou que o cara ficou louco, só ligou para lá, mega emocionado, falou, nossa, como é que uma empresa pode fazer isso? Assim, resolveu o problema dele, Atravessamos a 99, achamos o celular do cara e entregamos para ele antes deles, Acho que saiu na mídia o troço depois, A gente fez isso, a gente fez genuinamente, assim, não foi na maldade. E acabou que o pessoal, vocês atravessaram os caras, mandaram bem. Não foi intenção, não, a gente só queria realmente entregar um serviço pro cara, porque esse cara pode ser meu usuário amanhã, Provavelmente ele inclusive. Por que eu não vou prestar esse serviço para ele? Não custa nada. Eu ligar pro taxista e falou, você não está com o celular do cara? A gente tinha uma operação organizada para isso, a gente fez isso, Esse tipo de coisa vale muito, cara. Esse cara pode ter certeza que, por muito tempo, ele amava a empresa para a gente ter achado o celular dele e entregado para ele. E olha que nem foi com a gente que ele comprou. A gente tem que amar o cliente dos outros também. Isso tem muito a ver com esses 3 pilares, que eu falo que são os 3 pilares da minha gestão para construir uma organização exponencial, tal de AXO. Primeiro, pessoas, acho que é até clichê falar disso. A gente precisa de gente boa. Então, eu gosto muito de falar qual é o perfil de gente boa. Perfil de gente boa, para mim, é gente resiliente e gente com fome de conhecimento. Por que eu quero gente resiliente e gente com fome de conhecimento? Porque as coisas mudam muito rápido. Então, se o cara é o maior especialista do mundo em marketing digital hoje, daqui a 5 anos ele não sabe mais nada, mudou tudo. Ele tem que ter o hábito de estudar, ele tem que ter fome por conhecimento, ter curiosidade e tem que ser resiliente, Porque, principalmente a nova geração, e faço uma meia-culpa, a minha geração Y, a gente não sabe lidar muito bem com frustração. Mas o profissional que não sabe lidar muito bem com frustração, ele nunca vai ser um grande profissional. O empreendedor, então, coitado, esse aí vai desistir do primeiro ano, que é só frustração. De vez em quando é uma coisa boa, mas geralmente é só porrada. É difícil demais empreender, principalmente no Brasil. Por isso que eu acho importante a resiliência. Tem um negócio que eu aprendi com o Jim Collins, O Jim Collins fala assim, olha, você tem que achar um bando de gente boa, botar esses caras no ônibus e depois definir para onde você vai dirigir esse ônibus com essas pessoas. O que isso quer dizer na prática, O que eu faço no meu dia a dia? Eu junto a galera, falo, galera, o planejamento é esse. Quem concorda, quem discorda. Eu não concordo com isso. Tal. E às vezes tem uma visão do pessoal do atendimento, que nem sempre, mas em alguns momentos não tem uma sofisticação tão grande quanto o pessoal do planejamento, por exemplo. Mas o pessoal vai dar uma visão que o planejamento não tem contato com a realidade ali. E aí eu falo, esse cara tem razão. A gente deveria fazer esse troço aqui. Eu tenho cases disso em Singu, que eu vou contar daqui a pouco disso. O outro é autonomia. De nada adianta contratar gente boa se não dá autonomia para as pessoas. Eu não acredito em organizações verticalizadas, assim, que tem uma estrutura que o chefe tem que ficar aprovando as coisas assim. Acho que você tem que ter um bando de gente boa, bem direcionada, com princípios e valores bem definidos ali, e deixar esses caras executar. Que é isso que segura a gente boa. Assim, cansei de tirar a gente ganhando o dobro no mercado para trabalhar comigo, para ganhar metade, simplesmente porque o cara tem autonomia, gente. Mas autonomia de verdade, sabe? Inovação nasce do caos. Inovação é tentativa e erro. Não tem ninguém que fala com você, opa, eu sei exatamente como inovar. Isso não existe. Você tenta fazer um monte de troço e de vez em quando os troços dão certo. Inovação é isso. E aí, o que você tem que fazer? Ter gente boa, executora, curiosa, estudiosa, bem direcionada.
O líder faz isso, né? Ele aloca as pessoas certas para as missões corretas e deixa o cara tocar. Autonomia. É isso que essas pessoas querem. É isso que segura a gente. Ah, meu churn está altíssimo, meu RH está fazendo bolo para todo mundo na sexta-feira. O cara quer autonomia, brother. Dá autonomia para ele, que você vai resolver boa parte do problema. E, por fim, por isso que eu coloco como base da pirâmide, ele é cultura, né? Se você não tem uma cultura que o cara se apaixona, que ele vista a camisa da sua empresa, agora ele veste do time dele, esse cara vai sair do negócio. Ele tem que ter orgulho de falar que ele faz parte do negócio. O negócio tem que ter um propósito. Os negócios sem propósitos não tem espaço mais no mundo de hoje, né? Negócio por negócio não pega talento, porque hoje o talento tem opção. E as pessoas, cada vez mais, estão dando menos valor ao dinheiro. Assim, eu vejo isso. Esse cara do MIT, que eu falei com vocês, por exemplo. O cara estava dando aula, gente, em São José. Um cara desse, que banco que não quer ter um cara desse na área de research? Que consultoria não quer ter um cara desse? Cara, eu não quero trabalhar com banco, consultoria, não me vejo, eu prefiro dar aula. É um cara que está focado no propósito. Os grandes talentos hoje, eles trabalham por missão. Eles não trabalham por dinheiro, mas é por isso que cultura é tão importante. Quando eu falo de cultura, assim, eu me lembro de um case de Singu, né? A primeira vez que a gente viu uma manicure comprando um carro. A manicure se emocionada, mandando no grupo de manicures lá que comprou um carro. A gente está falando de uma pessoa que alguns meses atrás tinha entrado no nosso processo de recrutamento e relatado para mim que sofria violência doméstica. Eu me lembro que eu virei para essa pessoa e falei assim, por que você não sai desse relacionamento abusivo? Por que você fica nesse troço? Ela vira, me joga um balde de água fria na cara e fala assim, eu vou sair, eu vou para onde? Eu não tenho família, eu tenho 2 filhos, não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Eu fico quieta. Eu falei, nossa, mas que realidade dura que a gente não imagina que isso aconteça, né? E aí ela entra na Singu, começa a trabalhar de segunda a segunda, ganha R$6.000 por mês, sai de casa, leva os filhos e compra um carro. Olha que virada na vida que ela deu, né? E eu viro isso para o meu time e falo, gente, time, a gente tem uma plataforma meritocrática de ascensão social. Esse é o nosso princípio do nosso negócio, né? A gente precisa trabalhar a questão de empoderamento feminino, mas eu nunca vi textão fazer compra no supermercado. Então, a gente tem que dar dinheiro para essas mulheres. Como que a gente faz para dar dinheiro para essas mulheres? A cultura está bem definida na empresa. A gente ganha 30% daquilo que elas recebem. Então, quanto mais dinheiro elas ganharem, melhor para a gente. Mais a gente fatura. Está todo mundo bem alinhado. A gente quer que elas ganhem dinheiro. A gente realmente muda a vida dessas pessoas. Se a gente mudar a vida dessas pessoas, a gente muda a nossa. Então, está tudo bem alinhado. Né? Não estou fazendo papel de ONG, nada aqui, porque eu ganho dinheiro com isso. E ela se dá bem, todo mundo está se dando bem nisso aqui. E o time está bem direcionado para esse negócio. O negócio funciona muito bem, está muito azeitado. Não tem demagogia no negócio. Mesma coisa acontecia com o Easy Taxi. Eu falei, olha, a gente tem um potencial de transformação muito grande aqui. Como é que a gente faz com essa história? O que a gente vai poder usar aqui? Eu me lembro que na Arábia Saudita, o primeiro ano que permitiram que mulher votasse foi 2015. É proibido mulher votar na Arábia Saudita. Mulher também é proibida de dirigir. Eu falei, mas que absurdo, né? Como é que mulher não pode dirigir? É proibido por lei. Mulher não pode dirigir, é presa se for pego dirigindo. E aí deixaram a mulher votar. Mas deixaram para inglês ver, porque assim, na Arábia Saudita, cara, como se ela fosse daqui a Guarapari para poder chegar no ponto de votação lá e fosse a pé, debaixo de um sol de 50 graus. Verão lá faz 50 graus. Vai como? Votar. O que a gente fez lá? No dia da eleição, a gente solta um voucher de corrida gratuita para todas as mulheres da nossa base. O pessoal vai em massa votar. A gente recebe uma carta oficial lá, do pessoal lá do governo, lá do Principado, pedindo para a gente explicar por que a gente soltou essa promoção, né? Se a gente estava tentando interferir no processo democrático do país. Como bons brasileiros que nós somos, né? Demos aquele belo somebody love, falamos, olha, era eleição, a gente é brasileiro, a gente não tinha noção, a gente fez uma promoção global aí, deu azar de, caraca, a promoção, mais ou menos respondemos isso aí, ficou no disse, né? É óbvio que a gente ia fazer isso, eu sou libertário, eu criei a empresa com esse princípio, que a gente precisa lutar por aquilo que eu acredito, aquilo que o meu time de fato acreditava, tal, por liberdade. A gente não ia aceitar um negócio desse, nunca se a gente tinha o poder de transformar, porque a gente não ia transformar. De novo, o time trabalha por missão. O time estava louco quando a gente fez esse negócio. Assim, o time ficou em chamas. Assim, e é isso que, de fato, alimenta esses talentos, sabe? Ele tem uma missão, ele tem alguma coisa por lutar. Por fim, gente, para encerrar esse papo nosso, eu falo tal de segredo de inovação, mas eu não gosto de usar esse termo, não. Mas o pessoal da assessoria que achou que eu deveria colocar o tal do segredo da inovação para encerrar o negócio, né? Mas a verdade é o seguinte, o que a gente faz, tá? A gente faz o tal do hackathon. E aí, hackathon, então tudo isso que você me falou fazer hackathon, mas não é bem hackathon do jeito que vocês conhecem, não. Porque, geralmente o pessoal acha que hackathon é alimentar gordinho com pizza e Red Bull e deixar o final de semana inteiro programando ali, né? Mas isso não dá certo, não, tá? O que geralmente dá certo é fazer parte da cultura da companhia, criar esse hackathon. E hackathon não precisa ser necessariamente para tecnologia, não, tá? Pode nem ter gente de TI, assim, deveria, mas pode nem ter.
O hackathon, na verdade, é você juntar um grupo de pessoas multidisciplinares e dar um desafio para esses caras. Falar assim, ó, vou dar um exemplo de Singu, tá? Um terço da minha receita hoje vem do Singu Now, que é um mecanismo que a gente tem que você paga 25% a mais, mas você pede um troço e a gente entrega em 2 horas, não importa o dia, de 7 da manhã às 10 da noite. Né? Pede uma massagem, chega em 2 horas na sua casa lá. Quem criou esse negócio foi um time que é a mistura do atendimento, do financeiro e um cara da TI. O que eles fizeram? O pessoal do atendimento falou assim, olha, direto liga o pessoal aqui para a gente falando que queria que a manicure fosse agora, se a gente não podia pagar o Uber dela. Ela falou que pagaria mais. Então, a minha proposta é que a gente faça uma função no aplicativo que a pessoa paga mais para entregar na hora. Quanto a mais? O valor do Uber mais um dinheirinho a mais, que daria esses 30% aí, do negócio. O pessoal testou isso lá na hora, num sábado lá. Pegava os pedidos e falava, você paga 30% a mais para eu te entregar em 2 horas essa manicure aí? Pago. Propuseram lá, foram campeões. A gente faz uma vez por quarter, né? Uma vez a cada 4 meses ali, a gente pega esse povo, a cada 3 meses a gente pega esse povo, e fala assim, olha, vocês têm aí esse hackathon, sexta, sábado e domingo é a premiação, eu chamo o júri, pessoal de fora, e aí no domingo a gente premia geralmente com uma viagem, né, com um jantar em um restaurante legal, alguma coisa para meio que ficar ali, e principalmente com o troféuzinho e as medalhas. Né? Eu reparei, cara, que a geração Y, ela gosta muito de reconhecimento, mas muito mesmo. Talvez tem gente que dá mais valor a troféu do que o dinheiro. Ele quer chegar em casa e falar, olha, é isso aqui, ó, eu estou reconhecido no meu trabalho. A gente fez a primeira vez, a Singu vai fazer 2 anos em dezembro, né? Então, a gente teve o nosso primeiro, 3 anos em dezembro, nossa primeira convenção em dezembro agora, anual da Singu, e a gente deu uma moto para o primeiro lugar lá, uma série de atributos que a gente elegeu a melhor profissional, e deu um troféu para todas as categorias, os primeiros 3 lugares, né? Você tem que ver a emoção que as mulheres ficavam com aquele troféu. E uma virou para mim e falou assim, sabe qual que é a importância disso? É eu provar para o meu marido que o que eu faço tem importância. Muitas vezes ela só quer ser reconhecida, que o que ela faz tem importância. Assim. É importante de reconhecer as pessoas, sabe? Tem muita maneira de brigar, de dar expor, e esquece de reconhecer os acertos. Esse hackathon, muitas vezes, é para a pessoa mostrar que ela pode melhorar a vida de alguém, que ela pode arrumar alguma coisa que está errada, que ela pode prevenir que alguma coisa boa suma. Né? Se eu fosse falar sobre um segredo de inovação, se eu fosse falar alguma coisa, gente, cultura e liberdade para essas pessoas fazerem alguma coisa, autonomia. Como que você consegue tangibilizar isso? Faz essa competição aí, pega dentro da empresa gente multidisciplinar, dá um propósito para elas, dá um problema para ela resolver, e vocês vão, com certeza, se surpreender com essa história. Muito do que eu falei para vocês aqui está no meu livro, né? A gente já está na 3ª edição, tem 6 meses que a gente lançou, já é um best-seller, que é o Nada Easy, que a gente, obviamente, eu me aprofundo muito mais ali, passei 6 meses escrevendo esse troço, por favor, leiam, porque não deu um trabalho danado, onde eu falo um pouco das ferramentas, como que eu apliquei isso em EasyTaxi, como que eu aplico em Singu, o que eu acho que se aplica nos negócios atualmente, falo bastante parte societária ali também, que eu aprendi com negócio, gestão, RH, como é que a gente contrata, tem bastante coisa no livro, o livro é legal. Eu queria encerrar esse papo deixando uma mensagem, um dos maiores gênios da história, se não o maior. Ele falava que o maluco é aquele que espera um resultado diferente, em diferentes experiências, você vai executar um processo idêntico. Ou seja, você tenta a mesma coisa, você espera que um troço diferente vai acontecer, só pode ser doido. Isso é verdade para a vida, é verdade para o negócio, principalmente em uma era de crescimento exponencial. Ou você começa a plantar agora a mudança que você almeja para você ou para o seu negócio, ou você vai virar estatística daqui a pouco. Tá bom, gente? Foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado. Pedi ao Thales que permanecesse conosco um pouquinho mais para ele responder algumas perguntas. A gente já tem algumas pessoas que solicitaram aqui as perguntas, então... Boa noite, Renzo, do Cindy Jovem. Bom, primeiro, parabenizar aí pelo seu case em pessoa aqui para a gente. Acho que é muito bacana ver um jovem que já performou aí numa empresa, fugir desse conceito de startup, né, numa empresa mesmo, já está aí colhendo frutos já numa próxima. Né? Fazendo uma retrospectiva aí sobre a sua visão, né, falando de inovação de uma forma ampla, você passou aí por colher seed money, por fazer investimento anjo, Series A, Series B. Como é que é a sua visão hoje, quando você vai abordar o tema investimento em empresas exponenciais, hoje e quando era lá no começo do EasyTaxi? O que mudou, o que melhorou, o que piorou? Né? Você tem visto são muitos eventos acontecendo, muito mais startup, como é que está isso aí? Olha, o ecossistema ele tem amadurecido, principalmente porque acho que os grandes detentores do capital começaram a perceber que VC
é muito mais lucrativo no médio e longo prazo do que fazer aqueles investimentos que a gente tinha como certo, né? Os produtos estruturados e tal. O pessoal acabou diversificando um pouco, ficava só em real estate, agora entendeu que existe uma nova forma de se investir, que pode dar muito dinheiro, que é o venture capital, né? A gente está falando de gente que consegue assim, multiplicar por 20 teu investimento em 3 anos. Né, isso aí é bem plausível, investir se não mais. Né, gente que faz 50x em 3 anos, isso acontece bastante. O que eu vi no ecossistema se amadurecendo ali é que, na verdade, antes a gente não tinha gente suficiente no Brasil, não tinha projetos, então os VCs que chegavam aqui falavam, olha, não tem projeto para investir, a gente vai fechar o escritório porque não tem como eu alocar o meu fundo. Hoje já é o contrário, hoje em dia falta VC, tem projeto para caramba. A gente tem uma lista aí de umas 40 empresas, mais ou menos, que eu diria, que estão na porta do IPO daqui uns próximos 3 anos. Aí. Tem um monte de empresa muito boa que a gente que está no mercado aí vê que tem uma oportunidade gigante de fazer um IPO. Ou seja, quem entrou nesse barco há 5 anos atrás, 6 anos atrás, vai colher muito fruto agora nesse negócio. E vai ser uma virada muito importante para o Brasil, porque vai ser a hora que esses investidores vão ter liquidez e você cria mais pessoas dispostas a investir, porque você tem a dor do corno do cara que não entrou, tem um cara que ganha dinheiro pra caramba, então ele vai querer alocar maior, em vez de ficar alocando 5%, 10% da carteira, ele vai querer alocar mais, entre 25%, 30%, porque ele entendeu que o negócio, de fato, pode ser lucrativo. Acho que o melhor dessa história é que a gente começa a ter alguns empreendedores que tiveram boas experiências, eu me incluo nessa lista, que podem passar um pouco das lições que eles aprenderam ali e podem também investir, como eu faço esse tipo de investimento. Assim. Um empreendedor investindo via venture capital, investindo via investimento anjo, é mais importante que simplesmente um banker alocando capital ali. Porque esse cara é o chamado smart money, dependendo do modelo de negócio. Né? Ele investe e também investe na educação daquele empreendedor, ele ajuda o empreendedor a transpor aqueles desafios. Acho que a principal diferença é a conscientização que o mercado de venture capital ganhou e o número de deals que surgiram. Hoje, o mercado de venture capital no Brasil tem tudo para ser quente. Olá, boa noite. Thales, Marcos da FrameU. Só para te tranquilizar, você não precisa ir para Cato, não. Eu provavelmente vou te fazer uma proposta aí para assumir como CEO lá da minha iniciativa. Mas, a princípio, eu queria só ter a sua visão. Como que você enxerga aí nessas eleições as soluções, atuações das empresas de tecnologia na atuação nas eleições? Qual é a visão que você está tendo dessa questão do Cambridge que aconteceu, essas questões das APIs aí que estavam meio a bangu, entre aspas? Como você está enxergando isso? E depois a gente pode conversar um pouquinho mais. Tá certo. Amém. Obrigado, cara. Olha, tem uma galera aí que criou a Operação Serenata de Amor, né? Que é um pessoal ali de Brasília, na verdade de várias partes do Brasil, que eles criaram um bot, que esse bot ele acessa os dados públicos de gastos dos burocratas e demonstra o desprezo que esse cara tem com o dinheiro dos pagadores de impostos. Né? Então, a gente vê assim, jantares de 15 mil reais, né? Almoços de 20 e tantos mil reais, viagens que o cara leva a delegação inteira dele, ele leva tipo 15 pessoas numa viagem de Brasília, Rio de Janeiro, e fica todo mundo ali no Fazano. Então, Serenata de Amor, acho que está cumprindo uma função muito boa, que o cego é aquele que não quer ver, né? O pior cego. Né? E hoje, quem quer saber quem está votando é só dar um Google. Né? E acho que o Serenata de Amor contribuiu bastante para isso. Então, eu vejo a tecnologia como um democratizador da informação, né, para você arrancar a máscara desse bando de safado que se transveste de político. Esses caras têm que cair. Né? Os bons têm que ficar. A gente tem uma série de pessoas muito boas na política, mas tem muita gente que está ali simplesmente para mamar o dinheiro do pagador de impostos. A tecnologia vai expor esses caras. Esses safados têm que ir para a cadeia. Eu acho que a Serenata de Amor faz isso. Obrigado. No caso ali da Cambridge Analytica, né, assim, acho que foi um leak ali que nem o Zuckerberg sabia. Né? Quando você vê o depoimento do cara para o Senado americano, assim, o cara está perplexo com o que está acontecendo. Ele realmente foi pego de surpresa. Mas acho que não pode falar, então agora acabou, que é o que o Senado está usando para tentar fazer nos Estados Unidos, então agora vamos regular tudo, vou controlar a informação. Vai ser pior. Eles vão usar a favor deles. É isso que acontece. Tem alguma solução para isso? Ele está fazendo, né? Está bloqueando o acesso às APIs, como você falou, tal. Mas acho que o que impacta aqui no Brasil mesmo, principalmente, é a democratização da informação, as pessoas saberem em que elas estão votando, né? E aí eu acho que o case assim é o Serenata de Amor.
Thales, aqui, pro lado de cá. Ah, sim. Matheus, da área de inovação do Senai. Você passou bem rápido ali na sua apresentação, né? Muito boa, por sinal, sobre o momento em que o empreendedor ele tem aquela ideia dele e ele acredita naquilo e que ele precisa, ele às vezes se cega em termos daquela ideia realmente precisar ser testada, precisar ser validada. Queria que você explorasse isso um pouquinho mais. Como é que eu consigo... o empreendedor consegue realmente se desprender daquela ideia dele e investir no sentido de, poxa, realmente faz sentido, eu vou investir nessa linha, ou então eu vou pivotar minha ideia? Olha, essa é uma questão muito difícil, né? Porque às vezes você não sabe o que é resiliência e o que é burrice, né? Quando você vai investir naquele troço. Eu já passei por isso algumas vezes na minha vida, né? De novo, a EasyTax foi minha 4ª empresa, já fiz bobagem algumas vezes. Então é muito difícil, a linha é muito tênue, assim, mas a melhor forma que você tem de tentar encontrar o caminho, né, é você metrificar tudo. Então, são definir seus KPIs e, principalmente, fazer aquele processo de iteração metódico do seu MVP, sabe? Conversar com as pessoas, entender por que esse cara não está voltando, quem está voltando por quê, quem não voltou por quê, e ver como que você vai gerar receita. No final do dia, você quer ver se o cara vai pagar ou não, né? O empreendedor nada mais é do que um resolvedor de problema, né? Quando o cara te dá um dinheiro para você resolver um problema, você tem um negócio. Basicamente é isso que a gente faz. Então é importante você saber como é que você vai ganhar dinheiro. Né? O MVP é a melhor forma que você tem para você saber como que você vai ganhar dinheiro e qual é a melhor forma que você tem para ganhar dinheiro mais rápido com esse modelo. Né? É a forma que você tem de tentar descobrir isso o mais rápido possível. Né? Acho que o grande game aqui é quanto tempo você demora para você saber que você está errado. Né? Eu tive a oportunidade de estar com um cara chamado Ray Dalio, né? Que devia ter um livro maravilhoso que eu acabei de ler, chama Principles. Ele é o fundador da Bridgewater, que é o maior hedge fund manager do mundo. Ele falou que a grande questão da vida dele era how do I know that I'm right? Né? Como é que eu sei que eu estou certo? Essa pergunta assim, que eu comecei a me fazer depois que eu ouvi ele falar sobre isso. Eu falei, cara, como é que eu sei que eu estou certo aqui nesse negócio? Acho que a sua pergunta vai muito de encontro isso, né? Se perguntar o tempo inteiro, como é que eu sei que eu estou certo aqui? Quais as ferramentas que eu tenho para saber que eu estou certo? Acho que é isso que aquele processo que eu falei de MVP e de metrificação, os KPIs, acaba entregando isso um pouco. Oi, Thales. Boa noite. Eu queria saber sua formação acadêmica e, com essa tendência de algumas profissões, que você falou, a tendência de desaparecerem, né, no futuro, o que você hoje indicaria, se você tivesse um filho, qual profissão, qual carreira que você acha que vai ter um valor no futuro? Então, pergunta muito difícil, porque eu não posso prever o futuro. Né? Mas vamos aí. Eu sou um péssimo exemplo, eu não tenho formação acadêmica. Eu sou um autodidata. Mas, se eu fosse escolher hoje, acho que ao invés de eu falar qual a profissão do futuro, eu falo o que eu escolheria. Né? Estou hoje começando na época de faculdade, o que eu faria? Eu estudaria engenharia. Assim, que eu acho que, realmente, o engenheiro ele sai dali preparado para fazer qualquer coisa. Mas não quer dizer que, não estou vendo valor em outras profissões. Tá? Eu sei que engenharia é um negócio muito legal, assim, se eu pudesse escolher. Mas acabou que eu meio que montei a minha grade. Assim, eu sabia que eu queria aprender a programar, eu queria aprender economia, queria aprender alguma coisa de matemática. E aí eu fui no início ali da internet, do e-learning, eu peguei com Khan Academy, com Udacity, sabe? Sempre fui muito faminto por esse tipo de conhecimento. Eu me obrigo a estudar geralmente 1 hora por dia, em média. Então eu estudo em média umas 7 horas por semana. O que eu faço, geralmente, eu acordo, eu tiro aquela primeira hora que você está com preguiça de levantar da cama, eu tentei me arrumar uma desculpa para ficar mais 1 hora na cama, e eu estudo. Né? Então, foi bom, que aí eu me dou essa desculpa e realmente acaba sendo produtivo. Eu tiro 1 hora ali para ler um artigo, para ler um paper, para estudar alguma coisa, para fazer parte do curso online que eu estou fazendo. Tá? E eu acabei montando a minha grade. Assim. Eu acho que todo mundo deveria ter noção básica de programação, não importa a sua profissão. Eu tenho um amigo meu, por exemplo, que é médico, ele é pesquisador em Harvard hoje, mora lá em Boston e tal. E ele falou, o grande diferencial da minha carreira, ele era radiologista, e ele falou, cara, minha profissão não dura 5 anos, acabou. Então, eu aprendi a programar. Mas ele programava quando era moleque, ele viu que a profissão dele ia acabar alguns anos atrás e aprendeu a programar. E hoje em dia ele toca o departamento de Data Sciences de Harvard, para ver como é que ele vai disruptar a radiologia. Então, assim, eu acho que todo mundo deveria programar. Né? Então, que Harvard está colocando um curso de law ali, programação para advogados. Acho que isso é importante para qualquer criança. Tem um software chamado Scratch. Se vocês têm filhos, vocês deveriam obrigar seu filho a usar Scratch. Assim. Desligar o Felipe Neto e ligar o Scratch. Porque quando o Felipe Neto ensina ele a fazer bullying, o Scratch vai ensinar ele a programar, sabe? É muito legal esse negócio. Assim, é bem didático. Qualquer criança ali, em
2 semanas está fazendo a primeira linha de código dele ali. Eu acho que isso sim seria um negócio que, assim, não sei qual vai ser a profissão do futuro, mas provavelmente não saber programar vai ser parecido com não saber datilografia daqui a bem pouco tempo, assim, sabe? Thales. Boa noite, Pedro Henrique, do Líderes do Amanhã, da startup de Agritech, Olho do Dono. Nessa trajetória sua de captar 485 milhões, né, passou por experiências diversas. Queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente as principais lições aprendidas, assim, tanto nos erros e acertos, na captação e coisas que você não repetiria hoje em dia. Olha, principalmente você ter sócios bons no início é importante, assim. Se diluir muito no início é ruim, e acabou que na EasyTaxi a gente foi muito diluído, né? Mas por quê? Porque a gente captou muito dinheiro em muito pouco tempo com os sócios errados. E a gente cresceu a empresa rápido demais. Fazer essa expansão geográfica muito rápido é mais uma métrica de vaidade do que financeiramente viável. Assim, por exemplo, na Singu hoje a gente está há 2 anos só Rio e São Paulo. Eu poderia estar em, sei lá, 20 países, a gente conhece o caminho. Mas eu ia ter queimado muita grana, não faz sentido a gente cometer o mesmo erro, né? Esse play de expansão global rápida só é bom para os fundos. Né? Para o empreendedor mesmo, o jogo acaba não ficando tão interessante. Então, acho que o importante é você criar uma máquina de crescimento, né? Um modelo de crescimento onde seu CAC sobre LTV vai dar 1 ali, se é marketplace de serviço, em mais ou menos 6 meses, entender como que esse modelo se paga, fecha, e aí escalar isso em um momento onde você está mais maduro, onde você pode captar um valuation maior para que você não perca o controle do negócio. Acho que essa foi a grande lição desse negócio. Vamos fazer a última? Última aqui. Você falou muito da importância de gente e cultura, né? E, às vezes, cultura você leva um tempo para sedimentar, mas nessa velocidade aí das empresas exponenciais, o que você aprendeu na tua jornada do ponto de vista de recrutamento das pessoas que trabalham com você para você conseguir acelerar essa questão, não só de cultura, mas ter as pessoas certas no lugar certo? Ótima pergunta, assim. E cultura, você tem de qualquer jeito, né? Queira você ou não. Cultura está rolando, vai rolar, assim. A cultura é aquilo que acontece lá quando você não está ali na empresa e tal, o que está rolando é aquela sua cultura, né? Você tem, tipo assim, aquilo que você acha que é a cultura, que é o que os caras falam na sua frente, e o que rola quando você sai da sala. Aquilo ali é a cultura de verdade. As empresas, elas confundem, que elas acham que cultura é escrever seus princípios e valores na parede e deixar ali, né? Cultura é um conjunto de exemplos, né? Então, se a liderança não dá o exemplo daquilo que ela está falando, você não walk the talk, você provavelmente não vai ter a cultura que você deseja. Você vai ter alguma cultura, que não vai ser aquela que você deseja. E recrutamento tem muito a ver com cultura, assim. Uma das grandes lições que eu aprendi com recrutamento é gente boa quer colar com gente boa. Então, se você quer formar um time de gente muito boa, tem que ter gente boa ali. Porque o cara inteligente, ele quer estar do lado de gente inteligente, ele quer fazer parte de um clube seleto. Olha Harvard, por exemplo, né? Porque todo mundo quer entrar em Harvard. Porque geralmente quem está em Harvard é bem inteligente. Então, você tem um clube de gente muito inteligente, é um clube de luxo que você tem ali. Tá? Os grandes clubes, os grandes pensadores do mundo passaram por aqueles salões de Harvard. Então, você quer fazer parte desse clube, né? Ou seja, qual que é a cultura ali, né? Tem gente muito inteligente, interessada aqui nesse negócio. Você precisa criar esse negócio dentro da empresa, né? Então, quando eu coloco um time que, às vezes, na prática, tá? Para você como gestor analisar, você fala, cara, isso custa muito caro trazer esse cara. Eu não posso dar equity para ele, porque eu não posso abrir parte do meu negócio. Mas se você não der equity para determinadas pessoas, você não traz um cara desse. Eu conheço uma série de pessoas que não trabalham por dia. Você pode dar para o cara R$1 milhão. Eu já me ofereceram proposta para ganhar mais de $1 milhão, morar em Nova York, com tudo pago, quando eu tinha vendido a empresa para uma grande empresa brasileira que atua globalmente. Eu neguei a proposta. Eu falei, cara, não é dinheiro que vai resolver minha vida. Já dei uma resolvida aqui, agora o que eu quero é fazer coisas com impacto. Agora, se o cara vira para mim e fala, vou te dar equity relevante no negócio, talvez eu teria pensado diferente. Então é importante a gente ver esse negócio de modelo de equity, no momento de recrutamento. Acho que o grande learning que eu tive ali é juntar gente boa, e para juntar gente extremamente excepcional, mesmo esses outliers, você precisa dar equity para essas pessoas. E aí, tem uma lição importante em equity, para fechar aqui esse assunto, gente. 2 coisas que eu falo na Daísa ali de forma mais profunda, vou fazer uma pincelada aqui. O modelo que você deveria dar equity para essas pessoas, né? Tem um mecanismo do direito societário chamado vesting, né, que é um nome bonitinho para você ir dando parcelado. Então, você dá esse equity para o cara parcelado e você pode colocar esse vesting em cima de pontos em específicos, metas que ele tem para entregar ou tempo. E tem um outro mecanismo do societário chamado cliff, que você tem um período probatório, né? Nome bonitinho para período probatório. Então, eu coloco um cliff de 1 ano e um vesting de 4 anos. Vou dar 10% desse cara, dá 2,5% por ano. Ao final dos 4, esse cara está ali com 10%, e você tem 1 ano para testar esse cara, ou em 1 ano você pode cliffar e mandar ele embora sem direito a nada. É interessante esse tipo de modelo, porque você consegue atrair gente que você não compra com dinheiro.
mas você atrai o cara pela missão. Fechado? Foi um prazer falar com vocês, gente. Obrigado. Obrigada, Thales. Em nome do Síndice, muito obrigada pela presença de todos. Tenham uma ótima noite.